sucesso. Estamos juntos. Ô, Glória, se ligue lá. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. A rádio que vai tocar o seu coração também está no Instagram. Quer ficar por dentro das novidades, bastidores e conteúdos exclusivos? Então siga agora, @MaisFM 102.9 no Instagram. Tem louvor, tem sorteio e tem mais da presença de Deus. Corre lá, é @MaisFM 102.9. Siga, curta, compartilhe e faça parte dessa família. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Olá, queridos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, passando para informar que eu também sou Mais FM. Sintonize 102.9. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Você conhece o canal da Mais FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer o melhor conteúdo que vai acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/MaisFM 102.9, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Rádio Mais, muito mais, é demais. Rádio Mais, muito mais, é demais. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais. Com o Bispo Samuel Ferreira. São Paulo, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui na 102.9 FM. Esse é o debate que esclarece a sua mente. Você sabe disso. Eu sou o pastor Antônio Calisto. Na verdade, hoje seria a apresentação do nosso querido bispo Samuel Ferreira. Mas vocês sabem das tantas obrigações do nosso líder. Então hoje eu estou aqui substituindo ele. E olha, você não pode perder, você vai poder entrar em contato conosco. Não é? Você não pode deixar, infelizmente, nosso WhatsApp deu um probleminha, mas você vai poder participar aí pelo YouTube, mandando mensagem para nós que nós vamos falar com você. Olha, o nosso tema hoje, Jesus da Vitória. A coisa hoje aqui parece que vai pegar fogo, mas o maior intuito é esclarecer você. Nosso tema hoje é: o pastorado feminino é bíblico? Olha só, meu Deus do céu. E aí, o que dizer disso, gente? Eu sei que já há um ponto de interrogação na mente de muitas pessoas, porque algumas pessoas podem estar perguntando, mas só um momento, eu sou pastoreado por uma mulher, e aí, como é que fica? Não é? Então, nós estamos recebendo aqui hoje, com muita alegria, os nossos debatedores. Estamos recebendo aqui o querido reverendo Samuel Ribeiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana Aliança, em São Paulo, bacharel em teologia e mestre em divindade.
né? Queria aqui saudar esse querido pastor para sua consideração inicial. A paz do Senhor. Pai do Senhor, meu irmão, obrigado antes de tudo pelo convite, agradeço a oportunidade. Espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse tema, né? De vez em vez ele fica bem atual, porque surgem outras discussões sobre isso. Eu espero esclarecer de alguma forma. E não muito menos, aqui também do lado direito, do lado do coração, a nossa querida missionária Ruth, glória a Deus, a Ruth, que é missionária Ruth Benigno, é professora de teologia, formada em teologia pela Faculdade Internacional da Cidade Viva, também é membro da Assembleia de Deus do Ministério da Missão em Santa Catarina. Paz do Senhor, querida. Paz do Senhor, pastor Calixto, é uma honra estar aqui, estou muito feliz pelo convite. E vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Ontem eu estava falando que eu creio que a Assembleia de Deus está caminhando para que em todos os ministérios seja estabelecido pastorado feminino, mas que ainda biblicamente eu não vejo um respaldo. Essa é uma grande verdade, né? Até mesmo aqueles que antes, deixando uma palavra aqui, Ministério de Madureira foi a precursora, né? Aquela que iniciou reconhecendo o ministério feminino muito forte. E hoje, aqueles que antes criticavam, parece que já estão vindo atrás, né? Vamos ver como é que tá a coisa aqui. Recebendo aqui também com muita alegria a pastora Camila Valverde, que é pastora da Igreja Batista Pedra Viva em São Paulo, formada em Direito, pós-graduada em Processo Penal. Querida, paz do Senhor, que prazer recebê-la. Paz do Senhor, bom dia, ouvintes da rádio Mais FM, bom dia, pastor Calixto, bom dia aos irmãos que estão aqui com a gente. É uma alegria, uma honra estar aqui, mais uma vez podendo falar desse assunto, das escrituras. Espero que seja aí de grande valor. Também, não muito menos amado, querido professor Mateus Rangel, olha, deve ser parente do pastor Marcos Rangel, aleluia, né? Diretor do Instituto Teológico Koinonia, né? Um prazer, pastor, te receber aqui, querido, a paz do Senhor. Pastor Calixto, muito obrigado. Quero agradecer à rádio pela concessão desse espaço para estar aqui debatendo esse tema tão pertinente e, né, provarmos através das escrituras que sim, o Ministério Pastoral Feminino, ele tem base. Tem base, dá para ser, olha que legal. Então, e o que você acha? Você aí que está nos ouvindo pelo YouTube, você que está acompanhando a 102.9, você não pode ficar de fora, manda para nós, olha aí, @maisfm 102.9 é o canal do YouTube que hoje você vai poder falar conosco, 102.9 FM, a rádio que é mais você. E eu queria começar aqui então, dando um minutinho aqui iniciais para a nossa querida pastora Camila Valverde. Pastor, e aí? Esse ministério feminino é bíblico? Então, pastor, nós não vemos, né, no Novo Testamento a figura de uma mulher pastoreando uma igreja, mas isso acontece por razões muito óbvias que a gente vai tratar aqui ao longo do programa, questões culturais muito fortes, mas a gente também não encontra nenhuma proibição para isso. Quando a gente diz isso tem que acontecer ou quando a gente diz não pode acontecer, ambos os casos são doutrinas. A gente está dizendo que tem que ser assim. Então, proibir, dizer que não pode, quando a Bíblia não traz um texto dizendo que é proibido, também é criar uma doutrina no silêncio das Escrituras. Também não é possível. Olha, então, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre as Escrituras não trazerem por questões óbvias, né, esse ministério através das mulheres, mas a gente vai ver as mulheres exercendo bastante o papel aqui de liderança e Jesus abrindo um caminho e mudando, né, isso pra gente nos dias de hoje, sem problema nenhum, sem ser antibíblico, sem ferir as Escrituras. Parece que mais ou menos, né, me perdoe nossos irmãos calvinistas, mas parece que é mais ou menos aquela ideia calvinista, né, do muitos e todos, né? É ou não é? Vai ou não vai? Meu Deus do céu, eu não quero nem me meter nesse assunto. Vamos perguntar aqui também, querido pastor e professor Mateus Rangel. E aí, pastor Mateus, é bíblico? Tem base bíblica? Dá para sustentar biblicamente o ministério feminino? Muito bom. Entre os 30 temas que eu considero mais pertinentes à apologética cristã, eu creio que um deles é o pastorado feminino. Até coloco, inclusive, nesse material aqui no nosso livro. Olha, e aí, legal, né, aqui ó, nessa câmera, né, esse curso aqui, ele tem 30 temas, entre eles o pastorado feminino. E eu abordo ele sob 6 perspectivas. A primeira é a diferença da teologia feminina para a teologia feminista. A segunda é o termo pastor na Bíblia. A terceira é o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo acham a respeito de eleição e consagração de pessoas.
O quarto é sobre pastoras na Bíblia, porque sim, temos pastoras na Bíblia. Sim. O quinto aqui também sobre apóstolas na Bíblia, também temos essa situação. E ainda o último é refutando algumas análises interessantes, como de 1 Coríntios 14, 34 e 35, e também de Timóteo capítulo 2, verso 11 e 12. Então eu trago ali, à luz do contexto, de uma análise mais aprofundada nas línguas originais, respostas satisfatórias aos nossos queridos oponentes. Rapaz, o coisa hoje vai pegar fogo. E olha, eu não esperava na mesa uma mulher defendendo ao contrário. Vai estar aqui a querida, e olha, né, não é fraca não, viu? A nossa querida missionária, serva de Deus, a irmã Ruth. E aí, Ruth? Não tem base mesmo? Não dá para sustentar? E aí, como é que fica? Até agora eu não encontrei. O pastorado, ele está inserido na eclesiologia, que é um estudo, né, acerca dos ofícios, dos dons e funções, da questão do ofício pastoral. Então, assim, do Antigo ao Novo Testamento, com raríssimas exceções, porque eu sempre deixo claro que existem exceções, Deus estabelece e cria quantas exceções Ele quiser. Nós não vemos mulheres à frente de um trabalho, coordenando ou liderando uma igreja. Esse assunto, para mim, assim, ele já foi abordado várias vezes. Eu vejo, com o avanço do feminismo, principalmente da segunda onda do feminismo, essa busca, né, por direitos, por empoderamento. E antigamente as esposas de pastor, elas trabalhavam para o Senhor com excelência, elas faziam, auxiliavam seu marido, como foram chamadas por Deus para isso, mas elas não lideravam igrejas. Hoje, qualquer pessoa que quer se dizer pastor, ele acaba recebendo uma unção de uma outra pessoa que talvez nem recebeu uma unção pastoral. Sim. E acaba exercendo essa função. Eu creio, claro, eu já vi até uma entrevista do bispo Samuel sobre uma mulher de pastor, que o pastor faleceu, e ele colocou essa mulher como pastora presidente de um campo. Eu creio que quando não há um homem preparado, Deus pode levantar a mulher para colocar naquela função, mas hoje existem homens preparados para isso, e as mulheres querem a todo custo usurpar essa função, essa posição que não lhes compete. Até porque as grandes pastoras dessa nação, que é Helena Raquel, Cassiane, Fernanda Brum, elas estão apoiando os maridos e não estão à frente deles. Olha só, vamos ver. E gente, parece que a coisa vai pegando fogo, hein? Meu Deus do céu. Vamos ouvir agora também, querido reverendo Samuel Ribeiro. E aí, reverendo, como é que fica? Então, só fazendo uma colocação, eu sou o único calvinista aqui na mesa, então olha, reverendo, eu não posso te revelar, mas não é não, hein? Até onde eu sei, eu sou o único calvinista aqui na mesa. Mas brincadeiras à parte, foram ditas algumas coisas, só fazer minhas considerações iniciais. Eu creio que não há base bíblica. Creio que por mais que tratem exceções, eu não creio que as exceções, à luz do texto, elas se aplicam, mas mesmo que olhássemos para exceções entre aspas, exceção não pode se tornar regra. Foi argumentada a questão do contexto, a questão da cultura, mas a Bíblia, ela é atual o tempo inteiro. Sim. Se Deus quisesse revelar que mulheres ocupariam lideranças específicas, por exemplo, Paulo escrevendo as cartas pastorais, que são cartas eclesiológicas, que tratam como é que se deve proceder na casa do Deus vivo e verdadeiro, a igreja que é o baluarte da verdade. Nos pré-requisitos, tanto em Tito como Timóteo, ele colocaria lá como é que as mulheres deveriam exercer essas funções. É muito claro ali que as funções que Paulo chama ao exercício, o episcopado e o diaconato, eles foram aí confiados aos homens que são cabeça. A perspectiva federativa, né? O homem é o cabeça da casa, o homem prefigura Cristo, assim como a mulher prefigura a igreja. Nesse contexto, o homem é quem lidera sobre. E não há diminuição da mulher, são iguais diante de Deus, mas com funções diferentes. Se você pegar pessoas com funções diferentes para dizer que são menores, por exemplo, o filho no plano da redenção, ele se sujeita à vontade do pai. E isso não o torna menor, ele é igualmente Deus também. Uma outra questão também que eu gostaria de colocar é que o advento, o pastor Rangel fez a distinção, né, entre teologia feminina e feminista. Eu sou professor de teologia contemporânea, não há distinção alguma. Depois eu posso até ler o livro para mudar de ideia. Mas a teologia feminina, chamada depois de feminista, ali da década de 60, de 70, é que traz a perspectiva de pastoras, né? De um pastorado feminino. E os motivos são os maiores possíveis. Empoderamento, mudança na linguagem religiosa, porque tinha que ter uma mulher para falar para uma mulher. Os desafios e oportunidades de uma geração pós-moderna, que é a minha linha de pesquisa lá no Mackenzie, que é sobre a chamada pós-modernidade ou modernidade líquida, ou hipermodernidade, qualquer termo que seja. E a transformação das comunidades religiosas, né? Valorizando aí a experiência feminina.
E aí eu vou tentar mostrar aqui, claro, creio que o tempo não vai ajudar muito, mas tentar mostrar esses desenvolvimentos históricos da chamada teologia feminina. Olha só, gente, nós temos um argumento demais, é muita gente para falar, e você pode nos chamar aí pelo YouTube, @mais FM 102.9, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, e eu quero começar aqui abrindo a nossa querida pastora Camila Valverde. Camila, por não existir a nomenclatura pastora, isso exclui, elimina? Porque da mesma forma que parece que eu vejo, é só uma pergunta para os debatedores, ao mesmo ponto que eu não vejo, eu também não achei nenhuma proibição. Então, vamos lá, o que a senhora me diz? Exatamente. Isso se chama falácia da inferência negativa. Quando você pega um texto que está falando das características que devem existir ali nas pessoas que executavam, né, o ministério, e de forma afirmativa, e você cria uma negativa quando o autor do texto não teve a intenção de criar uma negativa. Quando Deus quer proibir algo, ele sabe proibir. Os mandamentos são bem claros: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem nada que o seu próximo tem. Então, a gente vê por questões óbvias que os homens estavam ali na maioria, né? Eles tinham a maioria, eles não tinham a exclusividade. Temos muitas mulheres, eu vou deixar até o pastor Mateus depois falar da fala do pastor Samuel, mas eu queria falar um pouquinho da questão do feminismo, pastor. Então, primeiro, a falácia da inferência negativa, né? Que é você atribuir uma proibição sobre um texto que não tem a intenção de proibir nada. Segundo, a senhora fala então que o texto seria mais descritivo. Sim, do que em momento nenhum está proibindo ali a mulher. Não existia com grande quantidade, né? Por questões óbvias que a gente sabe que a mulher não podia aprender. Como é que a mulher vai ensinar? Como é que a mulher vai levantar ali para ensinar as escrituras, para pastorear, sendo que ela não podia ter acesso ao aprendizado? Não era só teológico, ela não tinha quase que instrução gramatical. Eram pouquíssimas as mulheres que tinham acesso ao estudo. Então, quando Paulo fala para a mulher ali não ensinar, para ela não usar da autoridade, a autoridade está no ensino, no conhecimento. A mulher não podia usar essa autoridade porque ela não tinha. Ela não recebeu, ela não foi instruída. Diferente de hoje, uma mulher que conhece as escrituras, que estuda as escrituras. Enfim, a gente vai falar de bastante incoerência aí nessas falas, mas eu queria falar só um pouquinho também do feminismo, né? Eu acho muito ruim esse argumento que a mulher pastorear alguém tem a ver com o feminismo. A mulher foi subjugada por uma vida toda. A gente vê isso nas escrituras. Se a mulher ela queimasse o arroz, ela era repudiada, né? A lei veio para poder ajudar a mulher. Cheguei, não gostei hoje da forma que me olhou. Exatamente, rua. A mulher era considerada coisa, res, né? Tinha uma oração de uma linha judaica que agradecia por não ser uma mulher. Eles oravam. Né? Parece que é a escola de Léo. Exatamente. Melhor ter um aborto do que nascer Exatamente. Então, ou um cachorrinho. Ou um cachorro, né? Do que uma mulher, um gentil. Então, não tem discussão que a mulher foi subjugada, que a mulher foi vista como coisa, que a mulher foi destratada por uma vida toda. Aí vem um movimento do mundo que se levanta para tentar trazer direitos iguais para as mulheres, né? E eles fazem coisas erradas e contrárias à nossa fé. E aí querem colocar a questão da mulher ser pastora ligada ao feminismo. Mas Jesus abriu a porta e colocou a mulher num lugar diferenciado que a mulher não tinha na sociedade. Quando Jesus permite que as mulheres aprendam aos pés dele, ele está abrindo ali, quebrando muito disso, né? A Maria, quando vem aos pés de Jesus lavar o cabelo dele com perfume, enxugar com o cabelo, isso é um ato escandaloso. Uma mulher não poderia estar naquele recinto aos pés dele, e ele permite que essas mulheres venham, aprendam. Então, eu falar que a mulher pastorear vidas, orar, ensinar a palavra, aconselhar pessoas, cuidar de gente, né? Comparar isso com o que o movimento feminista busca, uma vez que eu vejo Jesus colocando as mulheres em lugares onde elas não eram colocadas. Bom, pastora Camila está dizendo aqui, missionária Ruth, vamos dizer aqui, até também um reverendo, vamos dizer que haja uma pitada do
do feminismo só fazer uma colocação na questão aqui. pastoral. Mas é de tudo ruim? Eu não disse que era feminismo. Eu disse que o nome da teologia é teologia feminista. Só se eu ofendi a pastora, eu peço perdão. Mas eu não chamei de feminismo. Eu citei a questão histórica. Só. Sim. Se o senhor quiser continuar, reverendo, por favor. Não, é só algumas questões. É porque tem se falado muito na questão do contexto e tudo. É preciso lembrar que a reforma protestante, quando ela se inicia, ela bate num dos dogmas da Igreja Católica, que era o princípio normativo do culto. Antes de se discutir sobre soterologia ou qualquer outra coisa, o tema central da reforma é culto. Esse é o tema principal da reforma. Como se deve cultuar a Deus. O catolicismo defende o princípio normativo de culto. O que é o princípio normativo de culto? Tudo que a Bíblia não proíbe está autorizado. Só que a reforma vem para mudar isso, para defender o princípio regulador do culto, que é o quê? Só está autorizado ter no culto aquilo que a Bíblia autorizou expressamente. Então, falou-se de falácias e tudo, eu nem gosto porque hoje tudo é falácia, né? Não é questão de falácia, é questão histórica. A igreja protestante e reformada, elas não adotam esse princípio de que a Bíblia não proíbe estar autorizado. Isso é princípio católico. O princípio protestante, o princípio reformado é a igreja precisa autorizar algo. Aí, por exemplo, falou-se sobre as mulheres serem subjugadas. Eu discordo totalmente, principalmente num contexto neotestamentário. Por quê? Porque Paulo, por exemplo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, 3 a 5, ele vai falar, por exemplo, o papel de ensino das mulheres, que não é o mesmo que pastorado, diga-se de passagem. Vai dizer que elas sejam mestras do bem, por exemplo, e vai dizer que elas devem instruir as jovens recém-casadas a amarem seu marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, ou seja, o ensino discipulado de mulheres era atribuição de mulheres. É isso que precisa ficar claro. A mulher tinha um papel dentro da igreja e ela exercia esse papel. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, ela já está quase 160 anos. Ela é uma sociedade de mulheres que ensinam mulheres. As mulheres dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil têm o seu papel. Agora, elas não exercem ofício, porque nós entendemos biblicamente que o papel do ofício é um papel confiado àqueles que são cabeça da casa. Então o senhor está dizendo que a questão aqui é o título, é o ofício. Eu posso fazer, eu só não posso receber por isso. Exatamente. Isso, inclusive, é um problema relatado por Michelsen Álvera, que ele trabalha no seu livro, né, sobre a questão igualitária entre o homem e a mulher. Ele diz que a igreja tem o mau hábito de não dar honra a quem tem honra. E assim que você consagra um pastor, você acaba ganhando de forma gratuita uma outra funcionária, que é a esposa do pastor, que por vezes ela exerce diversas funções dentro da igreja, dá a sua vida por aquilo ali, desgasta-se naquilo ali, algo que pode gerar até problemas dentro do Ministério do Trabalho, mas ela não tem salário, ela não é reconhecida, ela não tem um mérito e a honra de estar onde ele está, de ser chamado como ele é chamado, de ser visto como ele é visto. E aí o pastor veio fazendo uma análise histórica, mas interrompeu sobre a questão do feminismo, e aí ela também colocou aqui, né, a pastora Camila. Eu vejo o seguinte: a doutora Maria Clara Bingmer, publicado em 2017, sobre a teologia latino-americana, na página 77, ela diz que o movimento em busca, que é oriundo da teologia da libertação, a gente sabe disso, né, de Gutierrez, ele não era feminista, ele era feminino. Por quê? Porque não apoiava pautas feministas como, por exemplo, a do aborto, a da mulher ter o poder sobre o seu próprio corpo para fazer qualquer tipo de usualidade destrutiva. Então, além dela, nós vemos o próprio William Klein, no seu livro de introdução à interpretação bíblica, também publicado em 2017, na página 193, falando também sobre as linhas hermenêuticas históricas e como que a linha feminina ela vem tentar dar uma valorizada na mulher, dar uma assistida na mulher. Então, ainda que esse movimento ele tenha uma raiz mais amena do feminismo, ele consegue galgar um espaço satisfatório dentro da igreja e, né, de alguma forma, trazer uma resposta para a tese de Michelsen, de que a igreja não quer usar a mulher para trabalho sem dar-lhe o devido reconhecimento, fazendo com que aquele texto que diz dai honra a quem tem honra, vai reconhecer o trabalho dessa mulher. Então parece que esse texto é atribuído somente a homem. Exatamente. De alguma forma, ele é atribuído só aos homens e as mulheres ficam de lado. Eu não disse que é, eu disse parece, tá bom? Eu digo que é. Né? Em alguns lugares, sim, esse texto é atribuído somente aos homens. As mulheres, elas ficam com uma honra fake, uma honra de blefe.
né? Onde elas de alguma forma, nível. De segundo nível, de segunda categoria. Aí o pastor, e algumas, inclusive, dentro das igrejas, elas nem têm nome. A minha mãe estava comentando ontem comigo sobre isso. Ela falava assim, nossa, eu lembro de quando eu ia para a igreja, eu não tinha nome. Eu era a esposa do irmão do pastor Alfrânio, a esposa do presbítero Alfrânio. Ou seja, de alguma forma, a mulher acaba ficando no rodapé da história, quando na maioria das vezes ela fala muito mais. Tem um outro livro, só deixar, né? O de James Goode, que ele também fala sobre as mulheres na reforma. E como que elas trabalhavam muito mais do que os homens. Inclusive, quando a esposa de Calvino, né, chega para participar da vida dele, a vida dele cresce muito mais, né? Ele praticamente casou obrigado por conta de Teodoro de Beza, que meio que botou uma pressão nele ali, e ela aliviava ele. Sim, ela fazia a função de esposa, mas também cumpria uma função pastoral ali no campo dos refugiados. Então, assim, nós temos milhares de mulheres. Então, essa questão desse anonimato histórico que a pastora está falando, eu vim hoje trazer para vocês essa clareza. Na reforma, na patrística, na Bíblia, nós temos muito sobre ministério pastoral feminino, porém sem reconhecimento. Eu queria que você relatasse para nós, até porque parece que agora, dia 1º que passou, foi considerado o dia, olha isso. Eu não sei se há nisso uma exclusão já. Eu queria até que a Ruth e também o nosso reverendo comentasse. Olha só, gente, não é o dia da pastora, é o dia da mulher do pastor. Parece que ela não tem identidade. Ô, Ruth, e aí? Como é que você, sendo mulher, você consegue tratar essa questão? O dia da mulher do pastor. Ela não tem identidade, ela não tem nome, ela não aparece. Ela não é um ser que pode se expressar. Vamos lá, Ruth. Então, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria só colocar aqui uma questão. Debates teológicos são bastante saudáveis. Por quê? Porque você aprende, né, com ambos os lados e tudo mais. Quando se trata, por exemplo, de um pré e pós, você vê que o pastor César, por exemplo, que é pós-tribulacionista, ele prega numa igreja que é pré-tribulacionista, tudo bem. Quando se trata, por que eu trago tanta questão do feminismo, desse empoderamento? Quando se trata de pastorado feminino, aí pronto, aí se bloqueiam, aí se lançam farpas e tudo mais, como se fosse uma inimizade declarada. Eu não sou contra a pessoa exercer uma função que ela diz que recebeu de Deus. Até porque hoje a maior base que a gente encontra quando conversa com pastoras é Deus me chamou. E contra o Deus me chamou, ninguém tem nada o que falar e argumentar. Mas eu queria só fazer uma pontuação com relação à fala da pastora. Num outro debate que ela teve comigo, ela falou que o judeu agradecia a Deus por não ser uma mulher, um cachorro ou um gentil. Essa fala não existe. Ele não agradecia a Deus por ser um cachorro. Ele agradecia por não ser um gentil, um escravo ou uma mulher. Uma outra questão sobre a incoerência. As mulheres não podiam aprender, mas as mulheres aprendiam com Jesus. Lídia, ela aprendeu com Paulo. As mulheres, durante a história da igreja, elas aprenderam. E Jesus veio para dar valor e identidade às mulheres. Então, se Jesus veio para trazer essa identidade, se ele quisesse, ele teria colocado uma mulher para trabalhar ao lado dele como discípulo, já que ele veio quebrar paradigmas. Porque Jesus curou no sábado, Jesus sentou com pecadores, Jesus fez inúmeras coisas, Jesus conversou com uma mulher sozinho, coisa que não podia acontecer. E o Wayne Grudem, ele fala sobre a questão do reconhecimento. Eles falaram sobre honra, sobre tudo, mas tudo isso são coisas que, ao longo do tempo, com o advento do feminismo, as mulheres buscam o quê? Buscam voz, buscam empoderamento, buscam honra. E o cristianismo não é sobre honra. O cristianismo não é sobre aplauso. O cristianismo é sobre renúncia. Então eu posso fazer tudo o que eu faço para Deus sem ficar brigando, disputando por um título. Eu já li, pastor, ao longo desse tempo, eu estou aqui com o último livro que eu li, que é um livro de um pastor sobre... ele lança, na verdade, né, o pós e o contra e o a favor. E ele diz que é para a gente tirar as nossas próprias conclusões. Então, assim, eu li todos os livros possíveis sobre a favor e contra o pastorado feminino. E realmente eu não encontrei solidez, uma base bíblica sólida para essa defesa. E eu queria saber onde é que a Bíblia fala sobre a questão do arroz queimado, né? Que a mulher podia ser excluída ou receber carta de divórcio por causa de um arroz queimado. Né? Pois é, mas também é cultural que as mulheres, desde a história da igreja, elas aprendiam, né? E aí fica o tempo todo sendo colocado isso que a mulher não podia aprender. Na verdade, é cultural que as mulheres ensinavam. Dentro do judaísmo, a mulher ensina as mulheres podiam aprender, coisa que a pastora acabou de dizer que não podia. Jesus deu valor, Jesus deu foi Paulo. Identidade. Aqui no texto, eu permito que a mulher aprenda. Sim, então pronto, ele permitiu que ela aprendesse. Você disse que ela não podia, por isso que ela não podia ensinar. Ele está começando, ele está permitindo aqui no mesmo texto, quando ele vai permitir,
ele vai dizer para ela ficar em silêncio. Sim, para ela não ensinar. Pra qualquer aluno, quando senta para aprender, é em silêncio. Sim ou não? É porque assim... Então essa regra é para os homens também, né? Pra todos, não é só para as mulheres. Pra todos. Eu preciso terminar minha fala. Só a questão ali do que é colocado, que não há uma proibição. 1 Timóteo, no capítulo 2, fala sobre como orar. Em seguida, fala sobre os deveres das mulheres. E em seguida, fala sobre os deveres dos bispos e diáconos, que são pastores, né? Porque uma coisa é sinônimo aqui. Quais são os deveres desses homens? Então, está bem estabelecido que o pastorado é para um homem cristão qualificado, né? Porque é homem também que tem que ser pastor. E aí, pastora Camila? Então, deixa eu... esse texto, né, onde fala que a mulher, que Paulo está permitindo, né, que a mulher consiga aprender, isso mostra que ela não podia antes. É muito óbvio. Então, é óbvio que ela também não vai poder ensinar. Essa questão do silêncio, de aprender em silêncio, não era só para a mulher, era uma questão para o homem também. Aliás, todo novato na igreja deveria aprender em silêncio para não causar tumulto no culto. Inclusive, isso nos dias de hoje. Não tem diferença nenhuma. Quem é que fica perguntando no meio do culto, fazendo pergunta? É isso que Paulo está repreendendo aqui. Agora, eu queria falar um pouquinho de coerência, né? Porque o texto aqui que a missionária está citando, Paulo diz o seguinte, que ele não permite que a mulher ensine e nem, né, exerça autoridade. Essa palavra, nem, que está aqui no meio, no grego, oide, mostra que tem duas atividades que Paulo está proibindo. Ela não pode nem ensinar e nem exercer autoridade. O pastor Samuel está aqui, ele é pastor presbiteriano, a igreja presbiteriana, a mulher lá não ensina e ela não exerce autoridade. Então, eles entendem que esse texto é para os dias de hoje, eles são coerentes com o que eles acreditam. Agora, a missionária, ela ensina, ela dá aula de teologia, ela prega em púlpitos para homens e mulheres que estão ali sentados. Nessa igreja aqui de Paulo, a mulher não subiria, nem tinha púlpito, né? Eram nas casas os cultos. Mas uma mulher não se colocaria no lugar onde o pastor está ali pregando e ensinando as escrituras, mas nem sob o título de mulher do Joaquim. Poderia ser missionário, diaconismo, qualquer coisa. Aliás, o texto não coloca título. Então, assim, usa um texto para dizer que a mulher não pode ser pastora, quando o texto não diz que ela não pode ser pastora. E o que ele está dizendo no texto que ela não pode ensinar, ensina. Então, é muito triste essa desculpa de zelo pelas escrituras, para você ter zelo pela sua tradição, pelo que você quer acreditar e não com a palavra de Deus, né? A palavra diz, a mulher não deve ensinar. Se esse texto é para o dia de hoje, eu queria saber da missionária por que ela ensina. Por que ela prega para homens numa igreja, que está sentado ali, que está no púlpito junto. Por quê? Se a Bíblia está falando para não ensinar, é para aqueles dias ou é para os dias de hoje? Eu vou pedir aqui a vocês que os internautas entrem aí, falem com a gente, @mais FM 102.9, manda a sua pergunta mais, o reverendo. Eu queria até perguntar ao senhor o seguinte, sobre a questão, até para entender um pouquinho melhor também a linha presbiteriana, que tem muitos nossos irmãos presbiterianos que devem estar acompanhando o senhor. A questão é, esse ensinamento de Paulo, ele é proibitivo em qualquer questão? Nós não estamos falando daquele ensinamento que o senhor já relatou, doméstico, de ensinar a mulher, ensinar a outra a ser boa dona de casa, tal. Eu estou dizendo ensinamento à igreja. Ele é proibitivo? Vamos lá. É porque tem sido citado esse texto de Timóteo, mas não enfatizam, e eu sei que talvez não seja proposital, que ele está tratando de forma objetiva ali o contexto de culto. Quem deve ensinar no culto? O texto de Timóteo é só sobre isso, tá? Quem pode ensinar no culto? Eu não tenho como me delongar muito aqui no argumento, porque faltaria tempo, mas eu comentava com o Mateus, pastor Mateus, antes da gente começar, que a minha área de origem era a teologia paulina. Estudei 15 anos a teologia de Paulo. Eu criei um roteiro dos estudos de Paulo, porque eu entendo que Paulo ele está escrevendo dentro de um roteiro, começando com Tessalonicenses, não com Gálatas. Ele fala de escatologia nas duas cartas Tessalonicenses. Depois a igreja espera a volta de Cristo, Cristo não voltou ainda, então ele escreve sobre soterologia. Aí você tem Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos, ali década de 50. Você tem depois as cartas da prisão, e aí você tem cartas sobre cristologia, e depois você tem as cartas pastorais, já na década de 60, perto da morte dele, que são cartas ali sobre eclesiologia. Então, Paulo ele tem um roteiro muito didático na cabeça dele. Por exemplo, com Timóteo, ele tinha um problema das viúvas. As viúvas que desejavam não casar, elas serviam à igreja auxiliando outras pessoas. Qual que era o problema? As mais jovens, porque não tinham sido mães, porque tinha muita vida ainda pela frente, elas eram muito tentadas a casar de novo. Você vai pegar lá o capítulo das viúvas, ele vai falar isso, eu oriento que não case, mas as mais jovens é melhor que casem. Por que é melhor que casem? Porque elas não conseguiriam guardar os votos que eram necessários. Elas eram sustentadas, amparadas pela igreja, porque não tinha familiar para amparar. Porém,
elas tinham que fazer esse voto, entre aspas, de celibato, que a Igreja Católica interpreta muito mal. Na segunda carta, ele vai falar, por exemplo, das mulheres que eram cativadas por pecados, ou seja, essas mulheres estavam sendo alvo dos falsos mestres. Por causa disso, Paulo deixa bem claro, as mulheres não devem ensinar. No culto, o papel de ensino no culto é dos homens. Olha, Ruth, agora te complicou, hein? Não, eu sei que há duas posições aqui. Complicou a Ruth, porque o senhor me perdoe, mas queira ou não queira aqui, ô Ruth, o que você faz, quem tá do outro lado, quem tá nos ouvindo, por exemplo, eu também sou pastor de igreja, quem está nos ouvindo, quando você dá uma oportunidade a uma mulher, seja para ela pregar em um culto de homens ou num culto de mulher, a pessoa está lá, ela está sendo ensinada. A igreja consegue fazer essa distinção? O que é ensinamento pastoral de uma pessoa que está lá ensinando? Por isso que a igreja presbiteriana, ela não permite no culto. Ela mantém a docência, tanto é que eu sou presbítero, sou pastor, claro, reverendo, mas sou presbítero docente. E tem na igreja os presbíteros regentes, que são aqueles que administram a igreja. Só para concluir, então, é um ensino sobre contexto de culto. Já falei que nós temos a SAF na nossa igreja, onde as mulheres trabalham bastante. Louva a Deus, eu me casei com 31 anos. Eu tenho 43 hoje, então eu comecei o pastorado solteiro. Meu pastorado com minha esposa, eu concordo, é outro, porque ela me auxilia bastante, mas ela é muito feliz no papel que ela faz. Eu sou filho de pastor, minha mãe era mulher de pastor. Uma pergunta pro senhor comentar para nós. Eu sou muito feliz de estar casado, ela me auxilia bastante, não é bom que o homem esteja só, a mulher é auxiliadora espetacular. Quem vai pro seminário e é solteiro, eu já aconselho, case, porque a vida fica muito mais fácil. E a questão do reconhecimento, as mulheres, pelo menos na denominação que eu faço parte, são muito reconhecidas. A minha única preocupação, e eu sei que não é o intuito dos irmãos, mas o pastor César me conhece, e ele sabe que sempre eu penso nas consequências de uma visão. Por exemplo, nos Estados Unidos, a teologia feminina, ela foi a porta de entrada dentro do liberalismo teológico para que houvessem homossexuais na igreja, inclusive assumindo púlpitos. Isso nos Estados Unidos. Não estou dizendo que no Brasil está acontecendo a mesma coisa, mas nos Estados Unidos, a porta de entrada para que outros... Que foram homens, né? No Brasil foram homens, foram pastores homens. Que abriram a porta. Que estavam abrindo as portas. Israel também foram homens. Eu não quero fazer nenhum ataque. Mas a questão é o seguinte... Mas, pastor, é porque a gente vive na era dos cortes, eu fico muito preocupado com o corte. Não disse que foram as mulheres que abriram a porta, eu disse que a teologia feminina abriu essa porta. Só para ficar bem claro, eu estou muito cuidado, hoje muita gente faz muito corte tendencioso. Eu não estou defendendo que as mulheres abriram essa porta, até porque elas não tinham autoridade para tal. A teologia feminina abriu essa porta nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente precisa fazer o estudo do fenômeno. Mas foi a porta de entrada porque há muito de liberalismo teológico na teologia feminina. Ruth, parece, não estou aqui, mas veja bem, parece-me que há uma coerência, pelo menos no meio presbiteriano. Não pode ensinar, não pode ensinar. Agora, eu defender que eu não posso ter mulher num cargo pastoral. E fazer tudo que o pastor faz? E fazer tudo que um pastor faz, inclusive ensinar, Ruth. Como é que você vê isso? Então vamos lá. Quando Paulo proíbe o ensino, ele está proibindo o ensino com a nossa visão teológica. Inclusive já debati com ele acerca do cessacionismo. Eu sou continuista, ele é cessacionista. O outro pastor que era para estar aqui, a gente debateu sobre mulher poder ou não pregar. A nossa visão teológica é que esse ensino aqui era um ensino com autoridade pastoral. Como a pastora Camila está dizendo que eu faço tudo que um pastor faz, primeiro, eu não celebro ordenanças, eu não batizo ninguém, eu não estou à frente de uma igreja, eu vou numa igreja a convite pregar. Na maioria dos casos eu prego para mulheres. Mas nós estamos falando aqui... Não muda nada. Não das outras muda muita coisa. Não muda muita nós estamos coisa. tratando aqui agora... Eu quero saber sobre o ensino. Pode ou não pode uma mulher ensinar? Então, porque se ela não pode pastorear, ela também não pode ensinar. O texto é claro. Até porque Paulo não está abordando a questão do batismo. Ele não está falando da questão do batismo. E o batismo também, não é só o pastor que pode celebrar. O missionário, você vai pregar para alguém no campo, você não pode batizar a pessoa? Não tem um pastor lá. Inclusive, na igreja presbiteriana, só quem faz isso são pastores. Justamente. São atos pastorais, chamados atos pastorais. Vocês fazem batismo de bebê. Igrejas aí é diferente também. Igrejas sérias são assim. Mas o pastor é que faz tudo. Ele faz ceia, ele faz ordenação. Mas aí, disciplina. Mas aí também é complicado, né? Vamos batizar o bebê. Então, aí a gente o assunto aqui é pastorado feminino. Eu quero só perguntar o seguinte. A gente tem que mudar o nome do programa para 4 contra 1, porque já reverendo, a questão é,
eu quero parar um pouquinho nisso aqui, porque eu tô ouvindo aí os nossos ouvintes que tá dizendo, pode ou não pode? Então... 102.9 FM. A questão é, se eu não posso pastorear, eu posso ensinar? Há uma pergunta de ouvinte. A questão é, a igreja tem condições de discernir? Parece-me, pelo que o reverendo respondeu, reverendo, se eu tiver errado a palavra com o senhor, que por isso a igreja presbiteriana se resguarda de não permitir, para que não haja talvez até essa confusão. Ou seja, a mulher lá não ensina. Para a gente entender o cenário. A Ruth está com o microfone na mão, pastores sentados. O que ela está ministrando ali é ensinamento para eles? É um ensinamento, ou eles devem rejeitar por você ser mulher? Mas não é um ensino com autoridade pastoral. É um ensino que todo crente pode fazer. As mulheres mais velhas... Pastor, eu posso terminar? Não, eu vou te dar. Eu só quero que você me explique assim. Como é que um ouvinte vai discernir se você ensina, se você está ensinando com autoridade pastoral ou não? Porque a Bíblia é uma só. A palavra para a senhora, o tempo que a senhora quiser. A autoridade pastoral é dada ao pastor da igreja de ensinar, inclusive de doutrinar aquele povo. Quando um pregador itinerante como eu, que vou em igrejas a convite, principalmente pregar mais para mulheres do que em eventos públicos para homens e mulheres, quando eu vou, e nisso a gente teologicamente diverge, claro, quando eu não vou para doutrinar aquela igreja, eu vou ensinar uma palavra bíblica, trazer uma palavra bíblica de edificação para a igreja, geralmente me dão um tema e tudo mais. Esse ensino que Paulo proíbe é um ensino pastoral. É um ensino que um pastor faz, eu não combinei pauta com ele, não combinamos nada. E assim, a gente chegou aqui agora para trazer nossa versão acerca do pastorado feminino. O ensino que Paulo proíbe, ele diz, eu proíbo que a mulher ensine e exerça autoridade. Porque, vamos supor, o homem é representado, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, né? O homem ali está representando Cristo. A mulher está representando a igreja. A igreja manda em Cristo? Não. Então a mulher não deve mandar no marido. Como é que o marido manda em casa e a mulher manda na igreja? Como é que o marido dentro de casa dita as ordens e a mulher vai ditar as ordens dentro da igreja? Como é que a mulher não recebeu a autorização de Deus para comandar a sua família e quer cuidar de um grupo de famílias que é uma igreja? Isso parece assim uma construção lógica, mas que não subsiste quando a análise vem por dentro do texto, né? Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 12, diz assim, no grego: Gnaiki de didasken, uki epitrepo, ude anthethein andros. A expressão andros aqui, ela significa marido. Então, assim, está dizendo que a mulher não pode exercer a autoridade do marido. Agora, andros está no genitivo. O que significa isso? Que ela não pode exercer a autoridade sobre o seu homem. Não é sobre outro homem ensinando. Então, como é que fica essa situação? A gente tem que fingir que o texto grego não existe, a gente tem que ficar com uma tradução pífia. Como é que funciona essa questão? Porque aqui, ó, authenthéin andros significa não exerça autoridade sobre o seu homem. Então, em casa, o homem é o cabeça. Mas nada impede, até porque Colossenses, capítulo 3, eu acho que é o verso 11, ele fala lá sobre essa questão de que Cristo é tudo em todos. O mérito de uma pessoa ser ministro é porque Cristo está nessa pessoa e não por conta do seu fator biológico. Nós reconhecemos isso. Não é porque é homem, ou porque é mulher, ou porque é novo, até porque Joel, ele meio que rasga o véu. Ele diz que o Espírito descerá sobre toda a carne. Então, quando ele fala sobre toda a carne, ele ainda faz uma questão de especificar. Os velhos, os jovens profetizarão, terão sonhos. Ele, inclusive, inclui a mulher ali. Os vossos filhos e filhas. O benoteihen, que seria ali, as filhas profetizarão. Então, quando o Espírito Santo, que Joel disse que desce sobre toda a carne, ele faz o quê? Opa, calma aí que estou chegando num corpo feminino. Essa aqui pode profetizar, mas não pode pastorear. Essa daqui vai poder exercer autoridade, não pode exercer pelo marido, pode na igreja. Então, como é que funciona essa questão? Porque Joel rasga o véu, nós vemos o próprio texto de Gálatas, capítulo 3, verso 28, também falando que em Cristo não há homem nem mulher, não há judeu nem gentio, não há servo, não há livre. Então, você pode ver que a Bíblia o tempo todo rasga esse preconceito de gênero que é sancionado por algumas igrejas mais conservadoras. E o texto que a Ruth usou de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12, como é que fica aí, para os dois, né, essa pergunta, a questão do genitivo da palavra andros? Sobre a questão do profetizar ali, esse profetizar, segundo a igreja presbiteriana, é o mesmo que ensinar. Essa outra questão ali, que não há judeu, não é servo, não há livre, não há escravo. É o mesmo, a linha presbiteriana entende, então, que profetizar sempre em Atos dos Apóstolos está sempre ligado a ensinar? É isso? Rapaz, já saiu tanta coisa aqui para eu comentar que eu só quero definir. Por exemplo, o texto que foi citado
de Gálatas 3, né, só para dar referência 26 a 28, fala especificamente de salvação. Justamente. Eu vou ler o texto. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Dessa arte não deve haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com pregação. Ministério. Soltar um texto desse num debate sem explicar o contexto fica complicado. Vambora. Segunda coisa, vamos lá. Reverendo. Deixa eu falar sobre qual foi a pergunta que o senhor fez, sobre a questão de profecia. Nós entendemos que o ato de admoestar, exortar e consolar, e não somos nós que defendemos, é Paulo que diz que isso é profecia, é um ato de ensino. No Antigo Testamento, os profetas admoestavam, exortavam e consolavam. Eles não faziam profecia aleatória, eles não previam o futuro, eles previam o juízo de Deus. Se vocês não fizerem isso, Deus vai fazer isso. Isso estava dentro do ensino que Deus havia colocado nele. E no Novo Testamento, esse pensamento ele se mantém, de que a profecia é o ato de admoestar, exortar e consolar. Isso é o ensino. Só que, mais uma vez, nós nem estamos discutindo a questão do ensino público aqui, porque de fato eu e Ruth nós vamos divergir bastante aqui. Nós estamos discutindo o ofício pastoral. Só que assim, reverendo, não dá para discutir o ofício pastoral feminino se hoje nós temos um monte de mulheres que não defendem o ofício pastoral, mas ensina, sendo que é uma função pastoral. É só saber separar as duas coisas, não. O ensino, o pastor não só ensina, o pastor faz muito mais coisas além de ensinar. Sim. E uma outra coisa, mas a grande questão, deixa eu só completar aqui, que os ouvintes estavam querendo entender. Por isso que eu disse, não querendo colocar nada, mas só para esclarecer, depois eu vou dar a palavra aqui para a pastora Camila, tadinha. Eu só queria concluir o argumento. Sim, reverendo. Vamos lá, volto a dizer, se nós entrarmos na questão do ensino aqui, eu vou divergir profundamente da irmã Ruth. Eu nunca tive essa conversa com ela. Mas se um dia ela me perguntasse minha opinião, eu diria o seguinte: vai haver um momento que você vai ter que tomar uma decisão sobre que posição você vai assumir. Porque para mim o ensino dominical, no dia do Senhor, no culto público, é papel de homem, tá? Amém. Certo? É papel de homem. Mas o que acontece? Quando você pega, por exemplo, a lista de ensinos, a Efésios 4 tem uma lista de ensino. Você vai ter, por exemplo, conceder uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Alguns vão distinguir que o ensino da profecia estão desatrelados. E eu não vou entrar nessa discussão, estou mais ajudando a minha irmã aqui do que outra coisa. Então, porque essa era a minha pergunta ao senhor. Se em Atos dos Apóstolos sempre o ensino, a profecia está ligada ao ensino, parece então que as filhas de Filipe ensinavam na igreja. Eu só estou dizendo parece, porque elas são chamadas de profetisas. É reconhecido pela igreja. E aí eu queria deixar a pergunta aqui para vocês me disserem o seguinte: se nós formos ver o primeiro historiador da igreja, que é Eusébio de Cesareia, ele coloca as filhas de Filipe, depois do Didaquê, no mesmo nível apostólico, dizendo que elas se tornaram o exemplo apostólico da igreja. Não sou eu que estou falando, quem fala isso é Eusébio de Cesareia. Sim. Então, peraí, essa história de que é feminismo a partir do século XVIII, XIX, a história da igreja lá atrás, e aí eu estou botando aqui para vocês debaterem, é colocado em um nível apostólico as filhas de Filipe. Tá lá, Eusébio de Cesareia gasta quase 4 páginas falando delas. Só foi no século, Pastora só Camila. foi no século VIII, né? Eu vou deixar ele falar essa parte, eu queria fazer uma pergunta para o pastor Samuel depois. Sim, é logo à vontade. O que acontece? Um dicionário bíblico publicado pela Universidade de Yale, que tem quase 10 mil páginas, é o maior, né, considerado aí na área. Ele diz o seguinte, de Yale Lampé, ele trabalha que Júnia, né, foi uma apóstola, esposa de Andrônico. E ele ainda diz que isso foi verdade indiscutível, irrevogável, até o século VIII. A partir do século VIII, um manuscrito minúsculo, que já pega ali o século IX, na verdade, que os minúsculos passaram a existir no século IX, o minúsculo 33, de número 33, isso aí é crítica textual, tá, gente? Ele começou a inserir um acento para poder transformar o substantivo Júnia em um substantivo masculino, porque não admitia a possibilidade de Júnia ser uma apóstola e ter uma pessoa no cargo feminino. Então isso foi uma espécie de manipulação dentro do texto, maldosa, para poder destruir o ministério feminino, coisa que até o século VIII ninguém tinha dúvida de que Andrônico e Júnias eram apóstolos, eram um casal, e ela não era apóstola porque ele era apóstolo. Paulo coloca uma coisinha ali que é chamado de genitivo de associação.
Esse genitivo de associação é quando você coloca duas pessoas na mesma categoria, sem que um seja exatamente maior do que o outro. Inclusive, falando sobre o genitivo de associação, Priscila e Áquila também são citados juntos, mas Priscila é citada 3 vezes na frente de Áquila, enquanto Áquila é citado só 2 vezes. A gente pode perceber que esse genitivo de associação também está ali presente na palavra sinergos, mostrando que Priscila tinha um cargo mais elevado do que o de Áquila. Isso, inclusive, é demonstrado por Daniel B. Wallace, no material dele, publicado em 2009, da página 128 a 130. É também mostrado no material de Craig Kinner, tá? Também é demonstrado no material de A.T. Robertson, publicado em 2011, na página 730. E o que o pastor falou também aqui sobre a questão do Eusébio de Cesareia em História Eclesiástica, colocando ali o posicionamento dessa mulher como ilustre, exemplar. A palavra grega, se não me falha a memória ali, é melhor do que os outros, assim como Paulo utilizou também para dizer que ele trabalhou mais do que os outros apóstolos. Então, essas situações não são resolvíveis. E assim, eu gostaria mesmo, sei que vocês têm muitas coisas para trabalhar, mas eu levantei 2 pautas aqui que não foram respondidas. A questão do genitivo de andrós, que a mulher tem que ter autoridade sobre o seu marido, e não impede ela de ter autoridade sobre a igreja no sentido de pastorear. A questão também de Priscila aparecer na frente de Áquila e da manipulação desse minúsculo 33. Por gentileza. Eu estava terminando o argumento, por isso que eu não entrei na questão do andrós, né? Mesmo que a gente use o argumento... você prefere Mateus ou Rangel? Tanto faz, Rangel. Tá, Rangel, é porque eu gosto de falar o sobrenome, fica mais fácil de distinguir. Rangel, mesmo que você pegue o andrós da forma como você está interpretando, mesmo assim, como é que a mulher ela não vai exercer autoridade sobre o marido dela, sendo o marido ovelha daquela igreja? Uhum. Eu conheço muitos pastores da IPI, tenho amigos na IPI, isso gerou muitos conflitos de casamento, do cara chegar, a esposa era titular, ele era auxiliar, de chegar em casa e dizer, lá na igreja você manda, mas aqui quem manda sou eu. Então, assim, isso é maturidade, né? Não, mas como, cara, você mesmo concordou que o texto proíbe que ela lidere sobre seu marido. O marido sendo da igreja dela, como ela não vai liderar sobre ele? Tá, mas deixa eu voltar às questões dos nomes aqui. Tá, você usou um termo durante a sua fala, não sei se você percebeu, que é o termo de igualdade, do igualitarismo. É a definição do igualitarismo. A igreja não é igualitarista. A igualitarista, inclusive, é uma pauta extremamente feminista. Tá? Nós somos complementaristas. Nós entendemos que homem e mulher eles se complementam. O homem como cabeça da casa, a mulher como auxiliador idôneo. Sobre a questão de Júnias, há muitas discussões aqui. Por exemplo, vários manuscritos, você sabe disso, talvez saiba até mais do que eu. Vários manuscritos, eles trazem ou o nome Júlia, ou eles trazem o nome Juniano. Há manuscritos que traziam, traz outros. Você traz a questão Todos depois do século IX. Não, você traz a questão da acentuação. Mas há, por exemplo, o Roger Ormanson, né? O Grant Osborne, F.F. Bruce, todos eles concordam que o termo é masculino. Todos defensores do texto crítico e usando minúsculos do século IX para lá. Se o senhor trouxer um cial com essa situação, eu me rendo agora. Todas as versões de Bíblia, as mais sérias, e eu posso citar todas aqui, elas vão traduzir no masculino, porque acham que é mais base para o masculino do que para o feminino. Então Andrônico era gay? Só uma pergunta. Porque cita os dois ali como casal, e a história da igreja reconhece todo mundo. Só uma pergunta ao reverendo. Deixa eu só explicar aqui, o pessoal que me conhece muito bem. Não ponha palavras na minha boca que não vai terminar bem um debate. Eu não falei que ninguém é gay, não falei nada disso. Falei que a maioria dos críticos e a maioria dos textos bíblicos traduzidos, eles apontam como homem. Eu não falei que ninguém era gay nem nada, porque depois tem corte na internet. Eu não disse isso. Eu não disse. O que eu tô querendo dizer é que levanta a hipótese, entendeu? Não levantei hipótese alguma. Eu não levantei hipótese alguma, tá? Então quem está nos assistindo, assiste aí o debate. Para que fique clara a palavra do reverendo. Para que não tenha nenhum corte, assim, porque eu debato já há muito tempo e eu não tenho problema com ninguém. Só não seja desonesto. Eu não disse isso, tá? A outra questão também da Priscila. A Priscila cita-se várias vezes. A Priscila tinha um papel muito importante na igreja, mas em momento algum dão a ela autoridade apostólica. Em momento algum dão a ela autoridade de pastor. Cita ela junto com o marido, que é algo muito normal, né? Quando citam o meu nome, ao contrário do que falaram que esposa não tem nome, minha esposa Gemima tem nome, é um nome lindo, ela ajuda muito na igreja e ela é citada pelo nome. Então, assim, há igrejas onde as mulheres não estão no anonimato, né? Certo. Nós temos na IPB, e é em dezembro, o dia do pastor e o dia da esposa do pastor, mas não é o dia do Samuel, é o dia do pastor e o dia da esposa do pastor.
é um final de semana e outro. Nós temos em fevereiro o Dia do Homem Presbiteriano e o Dia da Mulher Presbiteriana. Então a Igreja Presbiteriana do Brasil valoriza muito as mulheres, mas entendem que a mulher tem o seu papel e o homem tem o seu papel, e os papéis eles se complementam. Reverendo, até para o senhor e para o senhor também, logo depois da palavra com a pastora Camila, eu li alguns comentários, alguns comentaristas, de que essa tradução masculina houve muito da pitada da Igreja Católica nisso. 100%. Fugindo da responsabilidade de que essa mulher seria herdeira do marido em questões financeiras. Inclusive, então se transforma isso os padres não casam por causa no disso. masculino para que a igreja não tivesse esse custo financeiro lá na frente de reconhecer uma mulher com herança. Eu li alguma coisa sobre isso, não sei se os padres não casam porque se eles ficam viúvos, tem que manter a viúva, porque isso é um mandamento bíblico. Eles não têm filhos porque manter os órfãos, tem que manter os órfãos, que é um mandamento bíblico. Então a Igreja Católica, por uma questão muito prática... O celibato econômico, né? Outra coisa, eles vão falar que... É mais econômico eles mesmo. Vão falar que, por exemplo, eles tinham uma guerra muito grande com os puritanos, uma guerra teológica, porque eles diziam que os puritanos defendiam a licenciosidade quando defendiam o casamento. Só que o verdadeiro celibato só é possível dentro do casamento e é uma só carne. Agora, a ironia é que por mais que a Igreja Católica bata no casamento, para eles é um sacramento e eles ganham muito dinheiro, inclusive celebrando casamento. Inclusive, eu quero pedir aqui aos nossos ouvintes que entra aí, olha, você não pode, @mais FM 102.9, e aí foi comentado aqui de um grande, do puritanismo, né, que sofreu tanto, né, o puritanismo, até hoje essa expressão parece de alguém que quer ser o que não é, né, foi um jeito que se deu de reverter os puritanos, você é puritano, tal, e coitados puritanos sofrendo. Mas eu li alguma coisa de parece-me, até dizem que talvez seja o último puritano, o doutor Martin Lloyd Jones, eu acho que o reverendo conhece bem. E nessa questão, o próprio doutor Martin Lloyd Jones diz que fica claro, eu não quero, só estou citando aqui, não, o próprio doutor fica claro, e ele diz que é claro, de que quando Áquila, ou Priscila é citada diversas vezes à frente de Áquila, que ela é que exerce uma administração e uma autoridade sobre a igreja que está na sua casa. Pastora Camila. Eu queria só... a missionária e o pastor, eles falaram a mesma palavra em contextos diferentes, que a mulher não poderia pastorear porque se o marido manda em casa, ela não pode mandar nele na igreja. Eu queria perguntar, o pastor manda? O pastor é uma posição, é uma função de autoridade. Mas ele porque manda? O próprio Paulo falou como o pastor tem que governar bem a sua casa, porque se ele não governar bem a sua casa, como ele vai governar bem a igreja que Deus colocou na mão dele. Eu só quero saber se ele manda. Ele governa. E esse governo é um governo de autoridade. Eu acho que a maior dificuldade quando a gente vê pessoas exercendo o que o pastor faz, mas ele não pode, mas o pastor... Como é que é? Não, é querer espiritualizar demais, dizer que o pastor não manda, ele é assim, um cargo, uma função de autoridade na igreja. Não tô querendo espiritualizar, só queria saber de vocês se ele realmente manda. O pastor manda na igreja. Ele tem um governo pastoral, sim, o pastor governa. Não, só para resolver a questão, se eu usei o termo manda, eu estava citando o termo que já tinha sido usado aqui na mesa. Só para aqui tá tendo que desculpar o tempo todo. Ele exerce governo sobre a sua casa. E ao exercer governo sobre a sua casa, ele exerce essa autoridade, que é uma autoridade de governo sobre a sua esposa, sobre os seus filhos também, não é só sobre a esposa. Mas ele manda? Não, né? Mas o senhor não entende que ele manda. Volto a dizer, eu citei um termo que foi usado aqui na mesa, tá? Se pareceu ofensivo... Ele falou isso mesmo. Se pareceu ofensivo, não, eu peço perdão, eu posso dizer, ele governa, então. Sim, ele não tem problema nenhum, pastor. Eu só estou perguntando porque eu acho, a impressão que eu tenho é que quando a pessoa pode exercer o que o pastor exerce na igreja, especialmente o ensinar das escrituras em público ali, mas ele só não pode ter um título, eu acho que fica muito próximo da questão de uma visão errada do pastor como alguém que manda, não como um ato de serviço, não como servir. Eu não vejo eu acho meio parecido com farisaísmo
você falar que a pessoa pode fazer um monte de coisa, só não pode ter um título. Parece muito com aquilo que Jesus criticava dos fariseus, que vocês limpam o copo do lado de fora, mas vocês não limpam do lado de dentro. Vocês coam as moscas e engolem os camelos. A sensação que eu tenho quando a pessoa pode fazer tudo de uma função, mas ela não pode ter um título, é como se Deus estivesse mais preso com o título do que com o que a pessoa está fazendo na sua função. Tipo assim, por que Deus iria restringir tanto uma mulher a ser pastora se ele já permite que ela exerça a função, a atividade, né, o trabalho em si? Por que não reconhecê-la, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para o pastor, que entende bastante de Paulo, né? Ele já respondeu, na verdade, que quando Paulo fala de profetizar, é ensinar. Não é eis que te digo, né? E eu concordo com ele. Eu também concordo. Eu concordo. Mas lá em dizendo Coríntios... aqui que eu também concordo no eis que eu te digo. Mas, sim. Eu vivo isso. E aí a gente diz mesmo. Não, eu concordo que quando Paulo fala em profetizar, ele não está falando, ele está falando sobre ensinar. Então, quando ele está ensinando a mulher a profetizar, e ela deve usar o véu para fazer isso, tal. Então a mulher estava ensinando as escrituras ali em público na igreja, quando ele está ensinando ela como é que faz, como é que ela profetiza? Você vai ter que destrinchar o contexto todo. Você está citando Coríntios também, né? Você vai ter que destrinchar, por exemplo, Coríntios era uma cidade portuária, onde você tinha muitas culturas ali presentes, inclusive a questão de idiomas tem a ver com isso, né? Uhum. Mas é tema para outro dia, quem sabe. Mas as mulheres, elas iam para Corinto para se casar. Sim. Elas iam atrás de um bom partido, porque lá era uma cidade muito rica. Uhum. Então era comum um crente, por exemplo, se casar com alguém que... Um crente não, alguém se casava com a mulher e aquele cara se tornava crente. E aí você tinha dentro da sua casa uma mulher que não era crente, que poderia ensinar, por exemplo, aos seus filhos uma cultura estranha à sua e uma religião estranha à sua. Tanto que Paulo ele vai dizer o seguinte, o mesmo Paulo que defende que é contra o casamento misto, abertamente ele é contra o casamento misto, é um que vai dizer que se por acaso tiverem dois que forem descrentes e um se tornar crente e o descrente topar continuar casado, ele continue casado porque ele vai santificar a sua casa. Então há um contexto muito claro ali em Corinto cultural. E ainda assim eu entendo que ali há uma restrição para que somente o homem ensine no culto. Porém, em Timóteo, ele dá um argumento criacional. Primeiro foi criado o homem, depois foi criada a mulher. Por exemplo, quando a mulher come do fruto, seja ele qual for, não acontece nada imediatamente, sim ou não? Só vai acontecer quando o homem come do fruto. Por quê? Porque ele é o cabeça da aliança lá. Ele é o mediador da aliança. Lembrem que Adão ele tinha os 3 ofícios de Cristo ali representados. Ele era rei, sacerdote e profeta da sua casa. Você falou sobre pastores... A gente já mudou o termo de mandar para governar? Que governavam. Eu governo vários pastores lá na igreja que são os cabeças de casa. E eles governam as suas casas, eles pastoreiam o seu lar por meio do culto doméstico, por meio dessas ações, e eu os pastoreio. Então nós temos essa ideia de pastorado mútuo lá, onde, claro, eu tenho um papel da docência e eles têm um papel de sacerdote na casa deles. Então, são muitas questões que a gente precisaria aprofundar. Peraí, mas só para entender, então, as mulheres que profetizavam, então, em Corinto, ou seja, pregavam, que Paulo está orientando como que elas pregam, já que profetizar é pregar, elas faziam isso em público, porque ele está orientando ali o uso dos dons na igreja, certo? Então ali era uma exceção, porque Corinto Olha, a eu é até diferente? queria aqui dar uma pimentadinha, porque depois a Ruth vai responder a pergunta do Caetano da Lapa. Por que algumas igrejas que rejeitam o pastorado feminino aceitam missionárias, pregadoras e líderes de ministérios femininos? A senhora pode continuar. Então, nesse caso, era uma exceção, pastor, que Paulo está deixando as mulheres pregarem ali em público por causa de Corinto? Tá, vamos lá. Você já trouxe até esse argumento do véu, acho que debatendo com a Ruth. Sim. Não há como equiparar o véu com o ofício em si. Essa é a primeira coisa. O véu traz um sentido de autoridade para separar. Não, mas é que o véu, não estou falando do véu ainda. Tá. Eu já vou pro véu, já. Tá, pode ficar tranquilo que vai ser o próximo. Não, ali não é um contexto de docência. É porque é uma palavra polissêmica, que você vai ter que interpretar de várias formas. Por exemplo, sim, mas em Timóteo é docência? Quando ele fala para ela não ensinar? Ali é culto, ali é basicamente culto. Você lê o texto do capítulo 2, ele está falando de culto, de orações públicas. O texto de Corinto, ele está tratando sobre ensino de, por exemplo, mulher com mulher. Mas mesmo assim, há uma normativa muito clara em Timóteo. Uma segunda coisa que precisa ser levada em conta. Corinto é escrito na década de 50. Timóteo já é escrito na década de 60. Paulo, ele restringe ainda mais.
a tendência, quando algo fica mais pacificado na igreja, é você não ter que bater mais naquilo. Paulo restringe ainda mais ali em Gente, Timóteo. eu vou pedir para o senhor, o senhor me perdoe cortar o senhor, reverendo, mas o nosso intervalo, eu preciso chamar o intervalo, volto com a palavra com o senhor no mesmo assunto, tá bom, gente? Tá pegando fogo aí, é pra você ver, ó, passou a hora, a gente nem viu. Meu Deus do céu, pode ou não pode a mulher exercer a questão pastoral na igreja hoje? Já já a gente tá de volta a 102.9. Daqui a pouco tem mais debate. N309, sintoniza a rede mais FM. São Paulo, Presidente Prudente, região 934, E32,9, para mais de 300 em Frutal, para a região de Barretos, na rede mais FM. Mais de Deus na sua vida. N309, 91,9 FM. São Paulo, capital. ZYM 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na rede mais FM. Mais de Deus na sua vida. Temas atuais. Fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais. Das 10 ao meio-dia. Só aqui. Na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate, mais palavra, mais sabedoria. Mais FM. Eu tô ligado. Na Mais FM. Tá esperando o quê? A Mais FM 102.9 já tá no Instagram. Novidades, promoções, programação e aquela palavra que você precisa ouvir. Siga agora, @Mais FM 102.9 e fique por dentro de tudo que acontece. Louvor, interatividade, sorteio e um perfil cheio de fé e esperança. Mais perto de você. Mais perto da sua família. Mais FM. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Eu sou o pastor Dilmo, pastor presidente das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, Adebras Piracicaba. E venho hoje aqui para te dizer, eu também sou Mais FM. Venha sintonizar nesta rádio, 102.9, e venha ser feliz, venha participar do grande amor que existe no coração da 102.9. Estamos juntos! E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Aqui você ouve os maiores sucessos da música gospel. Mensagens da Palavra de Deus, com o Bispo Samuel Ferreira. Senhor, no nome de Jesus, nós neste momento buscamos a Tua presença, porque é a Tua presença que nos orienta, é a Tua presença que nos guia, e sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer, Senhor. Pai, a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Sim, Senhor, queremos ser mais íntimos de Ti, Pai. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, sê Tu conosco, no nome de Jesus, amém. De segunda a sexta você ouve Exército de Oração, sempre às 11 da noite. Venha fazer parte desse exército.
E à meia-noite, orar com o Bispo Samuel Ferreira. Exército de Oração. Você conhece o canal da Mais FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer o melhor conteúdo que vai acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/maisfm 102.9, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Queridos, a paz de Cristo, eu sou o pastor Júnior Trovão e eu quero dizer que eu também sou Mais FM. Sintonize 102,9 e faça parte dessa família como eu também faço. Deus te abençoe. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9, a rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Mais FM. Mais de Deus pra você. Voltamos a apresentar Debate Mais. Gente, estamos de volta com a segunda parte do debate aqui na 102.9 FM. Meu Deus do céu, tá pegando fôlego. E você pode entrar conosco aí no @maisfm 102.9. Eu vou de novo fazer a pergunta aqui, Ruth, que foi feita, mas eu preciso, antes de fazer a pergunta, voltar com o reverendo. Olha, @maisfm 102.9. Já eu vou ler a pergunta da Cássia de Santana de Parnaíba, do Caetano da Lapa e também da Virgínia de Franco da Rocha. Olha, é importante demais a sua participação. Lembrando a você que no próximo debate, quem vai estar com você aqui é o nosso querido Bispo Samuel Ferreira. Hoje eu, pastor Calixto, estou só substituindo ele. Eu quero voltar aqui a palavra com o reverendo para continuar sobre o assunto, reverendo Samuel. Perdão, o senhor já disse, gosta muito do sobrenome, reverendo Samuel Ribeiro. Então, deixa eu só voltar para a questão então do véu. Por que eu estou falando da questão do véu? Porque o foco do texto é o véu. Não é questão do ensino público, tá? O foco é a questão do véu. Então ele vai falar aqui, por exemplo, o homem, que é o cabeça da mulher, isso deixa bem claro o texto, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, porque homens não usavam véu nesse momento, tá? Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça porque é como se estivesse rapada. Ou seja, a mulher, até para simbolizar que ela era casada, ela usava o véu. Então a discussão aqui é sobre véu. Aí a pastora, ela comenta assim, mas fala que ela profetiza. Mas volta a dizer, a palavra profetiza, ela tem um sentido de admoestar, exortar e consolar. Se eu pego o texto, por exemplo, de Tito, que vai dizer que as mulheres devem ensinar as mais jovens, está contemplado dentro do significado dessa palavra. Aqui não fala sobre culto público. Na verdade, ele vai aprofundando a discussão e vai dizer, por exemplo, que a mulher foi criada do homem, o homem não foi criado da mulher. E ele vai falar sobre a questão do complementarismo aqui lá na frente, quando ele vai pegar de que o homem... eu perdi aqui o texto, mas ainda dentro do mesmo da questão do véu... Portanto, a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade, né? Autoridade de alguém, como fosse aliança de casamento, tá? É mais ou menos esse o significado. Porque como provém a mulher do homem, assim seja também o homem que é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Aí tem um texto que ele vai falar que o papel de um complementa o papel do outro. Eu não achei aqui o texto, mas é dentro dessa questão do véu, trazendo exatamente essa ideia do complementarismo. Homem e mulher são um diante de Deus. E é interessante porque Paulo gosta tanto desse assunto sobre casamento, pastor, que ele vai lá em Efésios 5 dizer o seguinte: não é Cristo que se apropriou da figura do casamento, mas na verdade o casamento foi criado
para ensinar sobre Cristo e a sua igreja. Sim. É uma parábola sobre Cristo e a igreja. Então, assim, o homem, ele representa a Cristo, inclusive dando a sua vida. Eu sou da geração, pastor, de que eu ando do lado da calçada virado pro asfalto. Por quê? Porque a minha mulher e meus filhos têm que andar perto da parede. Se vier alguém... Eu sou dessa geração. Eu sou dessa geração. Então, o homem... E eu acho que os homens estão pecando nisso aí, viu, amarada? Vocês deixam a mulher... Oh, pelo amor de Deus, põe ela do lado, segurança. E assim, eu tenho que dar minha vida pela minha esposa e também pelos meus filhos eu estou disposto. Então, é um complementarismo. A mulher, e eu concordo que há extremos, eu concordo que há excessos, onde a mulher é diminuída, onde a mulher é maltratada. Por exemplo, a questão da relação de trabalho, Rangel, a gente não tem esse problema na IPB, porque no estatuto da nossa igreja deixa bem claro que o homem que é pastor lá, ele não tem função, vínculo empregativo com a denominação. Então ele não pode pedir direitos trabalhistas, porque não há nem com o homem essa questão. Então, com mulheres também, nós não teremos esse problema. Então, eu entendi que o pastor disse que a questão de Coríntios aqui é a questão do véu. Eu sei que o texto fala sobre o uso do véu, mas eu usei esse texto, por quê? Que eu trago esse texto aqui à memória? Porque enquanto Paulo doutrina o uso do véu, ele está dizendo que a mulher profetiza. E se profetizar é ensinar a Bíblia, ele está dizendo que a mulher ensinava a Bíblia ali, na presença do marido dela, o qual é complementar, que eu concordo com o pastor, o qual ela é complemento dele, né? Então ela está junto ao marido, junto à igreja, porque ela não está profetizando para o marido, mas todo mundo junto ali, inclusive o marido junto, e ela profetiza. Ela profere as escrituras. Agora, qual era a denominação da igreja? Não tinha uma denominação. A igreja de Cristo é o ajuntamento de 2 ou 3 pessoas ali, Deus está presente. Então ela fazia isso, ela ensinava a palavra na presença do marido e da congregação. Com relação ao uso do véu, o pastor disse que o texto lá de Coríntios é doutrinal e não cultural, porque o texto está fundamentado com Gênesis. Então assim, eu não permito que a mulher ensine, né? Porque primeiro foi feito Adão, depois foi feito a Eva. Então, a partir do momento que Paulo fundamenta a ordem para a mulher não ensinar com um texto de Gênesis, isso se torna uma doutrina. A questão é que lá no véu, quando ele diz para a mulher cobrir a cabeça com véu, ele também fundamenta com um versículo de Gênesis dizendo que o homem foi feito primeiro que a mulher. Então, por que vira doutrina a mulher não poder ensinar em Coríntios, se ele fundamentou com esse texto, mas lá no véu não vira doutrina, a questão vira cultural, se ele usa a mesmíssima fundamentação a ordem da criação. O que eu vejo, eu vou dar minha resposta, aí você pode falar a sua também. O que eu vejo, a questão da mulher ensinar e a questão do véu, são ambas questões culturais. O princípio bíblico e a doutrina que Paulo está fundamentando com o texto de Gênesis é a submissão da esposa com o marido dela. E não com todos os homens. Então, deixa eu só fazer uma colocação. Eu não disse que não havia doutrina em Coríntios, eu disse que pode-se até discutir a questão do contexto, porque é uma cidade portuária. Eu entendo que em ambos há proibição. Você pegar 1 Coríntios 14, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: a mulher aprende em silêncio, com toda submissão. E não permito, isso é Coríntios também, e não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, tá vendo? Exato. Então ele usa aqui também esse argumento da mulher, ele vai continuar porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Eu entendo que ambos os textos há um rigor de Paulo dizendo o seguinte: o homem é que deve exercer a docência e o ensino na igreja, com uma exceção, mulheres que ensinam mulheres. Por exemplo, há uma outra exceção na Bíblia. Eu e o Rangel somos, acho que talvez da mesma idade. Eu me ensino como irmão em Cristo, então eu posso exortá-lo. Como irmão em Cristo. Como irmão em Cristo. Mas se ele é mais velho do que eu, e se for chamado de ancião, não sei a idade do senhor, eu não posso exortá-lo, eu tenho que admoestá-lo como um filho admoesta o pai. Veja o sentido de autoridade. Mas então, o texto não está falando isso, pastor. O Paulo não está falando que a mulher podia ensinar a profetizar ali, desde que ela não usasse a autoridade. Ele tá aparentemente, é uma contradição, porque uma hora ele fala que ela não pode, e uma hora ele diz que ela já fala. Já ensina. É isso que eu quero entender. Então, eu já respondi, mas vou responder de novo. Ali ele está tratando sobre a questão do véu. É a discussão do véu. Quando ele vai discutir sobre ensino, ele discute no capítulo 14. Tanto que quando você vai pegar a divisão lá, litúrgica, os capítulos 11, 12, 13 e 14, Paulo está tratando de culto. Mas ele aprofunda a questão do culto quando ele vai tratar da questão da ceia. E aí ele começa a falar da questão dos dons publicamente e tudo mais. Ele conclui o raciocínio dizendo que a mulher não deve ensinar. Agora, há uma exceção para que a mulher ensine, para que ela ensine outras mulheres, para que ela ensine os filhos como a mulher judia já fazia. Deuteronômio 6 deixa isso muito claro. A mulher ensinava em casa, a mulher ensinava a mulher, por exemplo, um judeu, o marido ensinava o filho, no ofício que ele teria no futuro ou no judaísmo.
e a mulher ensinava a mulher no ofício que ela teria no futuro. O menino, quando chegava no bar mitzvah, né, na iniciação judaica, ele era sabatinado. Se ele passasse, ele ia para a escola da lei, estudar a lei e se tornar sacerdote. Se ele não passasse, ele seguiria o ofício do pai. Por isso que alguns vão dizer que Jesus talvez fosse carpinteiro. Então, perceba, o judeu ele tem tudo muito sistematizado na cabeça dele, e as mulheres tinham esse papel de ensino. E só para deixar claro, para quebrar a questão anterior, e eu acho que tem judeu que maltratava a mulher, como o grego maltratava a mulher, como o brasileiro maltrata a mulher. Sim. Eu entendo tudo isso. Porém, Paulo, quando ele vai tratar sobre a questão do ensino no culto público, ele diz que a mulher não pode ensinar porque não exerce autoridade. Gente, meu Deus do céu, a coisa tá difícil. Vou dar agora aqui até, olha, a pergunta do Caetano da Lapa, de novo para a senhora. Eu já anotei a pergunta dele, mas e eu preciso aí a pontuar senhora, algumas vou coisas. fazer de novo para os ouvintes, e a senhora tem o tempo da senhora para responder. Por que algumas igrejas rejeitam o pastorado feminino e aceitam missionária, pregadoras e líderes de departamentos femininos? Não seria uma contradição, Ruth? Então, eu só queria fazer algumas pontuações, já que eu não estou tendo oportunidade para argumentar. Eusébio de Cesareia, que foi citado pelo pastor, ele não tem autoridade canônica. Não, mas pera só um pouquinho, Não, Ruth. pastor, eu não preciso... tem autoridade canônica, mas você vai rasgar a história da igreja. Não, ele tem autoridade histórica. O senhor pode deixar eu falar? Sim, vai lá. Tá certo. Então, assim, a doutrina, uma doutrina se faz com textos bíblicos bem estabelecidos. A questão de Priscila e Áquila também é citado antes de Priscila em alguns textos. Outra coisa, Priscila pregava, é um exemplo de uma mulher que prega. Ela ensinou a Apolo que não era filho nem parente. Homens e mulheres, na nossa visão, eles se complementam, como o reverendo já citou. Apóstolo, ele significa enviado. E o enviado, ele pode ser trazido... Cada cultura, ela traz uma abordagem diferente. Uns chamam enviado, outros chamam apóstolo, outros chamam missionários. Então, supondo-se de que o correto, o coerente seria, já que uma mulher é pastora, que esse marido seja crente. Então, supondo-se que ela está pregando num culto público com autoridade pastoral sobre o marido. É sobre isso que a gente está... Esse serviço é um serviço de autoridade, foi sobre isso que foi questionado. Na história da igreja, com raríssimas exceções, inclusive algumas exceções são voltadas para a questão de por exemplo, o montanismo, e depois lá na frente ele vai ser considerado herético, né? Então, assim, com raras exceções, as mulheres não pastoreavam. E pastor é um cargo de autoridade, né? Sobre a pergunta que o rapaz fez, antes... Eu tenho que falar sobre o véu. Tá vendo como eu me atrapalhei? Porque assim, eu não estou podendo argumentar, eu só estou podendo responder algumas coisas que eu estou pontuando. Mas ao princípio, o preceito. Naquela cultura, as mulheres usavam o véu em substituição à aliança. Hoje o preceito continua, mas a gente usa a aliança ao invés de usar o véu. Uma outra coisa que eu queria falar com o Matheus Rangel é que assim... O que ele colocou aqui, a abordagem que ele fez, toda tradução bíblica a gente sabe que é composta, né, por vários peritos em grego e hebraico, que não é a minha área, e são várias denominações que eles são, e eles fazem a tradução e entram no consenso. Nenhuma tradução bíblica coerente traduz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 do jeito que ele traduziu. Então, assim, esse texto, eu acredito que não é uma opção variável de tradução, é uma exegese forçada ou uma exegese. Sobre a questão aqui do missionário, né, assim, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos Miriam liderando um grupo de mulheres e cantando, né, quando eles passam ali o mar. Então, assim, lá desde o Antigo Testamento, as mulheres já poderiam, de uma certa maneira, se reunir com outras mulheres e exercer uma função que não a colocaria em posição superior ao homem. Inclusive o caso de Débora, inclusive o caso de Uda, que quando foi consultada, ela estava em casa, ela não estava buscando empoderamento ou títulos. Mas uma outra questão, o conceito de missionário, embora não tenha pastoras, missionárias, não tenha trindade na Bíblia, o conceito ele está presente. Mateus capítulo 9, versículo 37 diz que Jesus disse, né, aos discípulos, a ceifa é grande, mas são poucos os obreiros. O versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros. Esses obreiros podem ser missionários, podem ser pastores, podem ser pregadores. Por quê? Porque aqui é um conceito que está presente. Não tem o termo, assim como você não vai encontrar o termo trindade e tantos outros, mas o conceito está presente. Ok. Querida, só respondendo aqui para não parecer que, de alguma maneira, o intermediário está sendo leviano. Citei Eusébio de Cesareia porque foi citado pela irmã Ruth que o desejo pastoral feminino hoje é uma vertente do feminismo,
que é algo moderno. Mas lá atrás, na história da igreja, e ninguém pode pegar a história da igreja e rasgar. É história. Mas a história é coerente e há uma história não coerente também. Exatamente, né? Mas essa história Eusébio de Cesareia, ninguém desqualifica Eusébio de Cesareia na sua história como historiador. Eu só estou dizendo que ele autorizou. A igreja reconhecia as filhas de Filipe em um nível elevado apostolado, e não é só Eusébio. O bispo de Éfeso a reconhece, então é só uma questão histórica. A outra questão é o seguinte: se existe aqui, não está presente a palavra A ou a palavra B, nenhum conceito, não há missionária, concordo. Não há... pastora, concordo. Agora, se não há A e não há B, como é que eu defendo o A e excluo o B? Eu posso não aceitar B, mas isso me dá o direito de excluir B, porque eu não aceito B. A palavra está aberta a qualquer debate. Deixa eu falar, já que os três já falaram. Eu queria perguntar para os dois aqui, temos aqui um especialista em cartas paulinas e a Ruth também, que é uma excelente debatedora e professora. Vocês conhecem Gaia Afrânia? Contexto de Corinto? A pergunta é para vocês dois, para Samuel e para Ruth. Não. Não, conhece, Samuel? Não. Pois é, esse é um problema. Porque 1 Coríntios capítulo 14, verso 34, Paulo vai dizer, na verdade, é um pouquinho mais para frente, né? Quando ele fala sobre a lei. Olha o que ele diz. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Que lei é essa? Essa lei aqui, na verdade, segundo A.T. Robertson, é uma lei que foi feita no templo de uma mulher que morreu no ano 48 a.C., chamada Gaia Afrânia. Qual era o objetivo aqui? Essa mulher interrompia tanto o sinédrio que eles colocaram uma lei. Ela era esposa de Licínio Bátio, e ela interrompia fazendo perguntas que não estavam pertinentes ao tema e à pauta dentro dos sinédrios e das casas onde geralmente estavam se ensinando alguma coisa. E aí, com base nesse comportamento, eles criaram uma lei para poder regular todo tipo de comportamento avesso que estivesse ali atrapalhando a liturgia do culto. Tanto é que a palavra lalém, aqui, ela deveria ser traduzida como tagarelar, ou seja, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido tagarelar, no contexto da lei de Gaia Afrânia. E aí a gente observa ainda o seguinte, verso 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem ao seu próprio marido. A expressão interrogar mostra que o verbo falar do verso 34 está diametralmente ligado à questão de tagarelar. Por quê? Porque as mulheres interrompiam o culto, interpelavam os cultos, assim como foi o caso de Gaia Afrânia, que eu acho que deveriam ter estudado, trazendo esse dado para o debate. Como é que a pessoa vai em Coríntios e não sabe qual é a lei aqui que está falando, né? Mas aí a gente observa que a expressão aqui é eperotatosan, que seria, nesse caso, interrogar, o verbo interrogar, e aqui também o adjetivo aisron, que seria a palavra vergonhoso, mostram que Paulo está totalmente no contexto. Então, o que Paulo está proibindo aqui? As mulheres de ensinar na igreja? Não. Porque se ele tivesse impedindo as mulheres de ensinar, ele não colocaria o verbo lalém. Se ele tivesse impedido as mulheres de falar, ele colocaria o verbo lego. Se tivesse impedido as mulheres de responder, colocaria o verbo eipen. Se tivesse impedindo as mulheres de ensinar, colocaria o verbo didaskon. Mas ele está proibindo as mulheres de tagarelar, está no contexto da lei, está no contexto de interromper e está no contexto de ser vergonhoso e não aprender com seu marido. Resposta à missionária Ruth e também ao reverendo Samuel Ribeiro. Então, o meu é mais rápido, né? Então, assim, eu posso também devolver. Como se vai para um debate usando só pronomes, vocábulos e verbos para validar algo que a Bíblia não valida. Acabei de falar de cultura, né? Ele disse que iriam provar uma mulher pastora na Bíblia até o final do debate. Já estamos caminhando praticamente para o final e não foi provado. Mas a gente sabe que o malabarismo aí é grande. Só que, assim, isso é uma questão doutrinária e aqui é uma divergência teológica, né? Então, a gente também não pode estar o tempo todo levando como se fosse algo pessoal, como algumas pessoas estão considerando que seja. Pode continuar. Então, eu não conheço a lei porque ela não é importante para o texto. Primeira coisa. Segunda coisa, Paulo, ele quebra leis que são
antibíblicas. Efésios 6, por exemplo, ele bate de frente com a lei romana de que o pai, se ele botasse o polegar para cima ou o polegar para baixo, o filho poderia morrer, ser vendido como escravo. E ele briga com essa lei dizendo o seguinte, que os pais devem honrar os filhos, criá-los na demonstração do Senhor, no amor do Senhor, na disciplina do Senhor, para que não os leve à ira, e os filhos devem honrar o pai. Imagina um filho que cresce num contexto onde talvez o pai tenha abaixado o polegar, ele ter que honrar um pai desse jeito. Paulo chega para quebrar essa lei, chega para quebrar a lei da questão do servo e do Senhor. Então, assim, Paulo, ele foi inspirado por Deus, ele é um autor bíblico inspirado por Deus, ele não seria influenciado por uma cultura para escrever um mandamento bíblico. Você fala assim, mas não tem a palavra sobre ensino. Não, tem sim. Você vai pegar, por exemplo, o contexto todo, e não só o versículo, e vai falar, verso 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. A palavra no grego aqui, como você bem sabe, é o diacrino, né? A questão de resolver uma disputa, algo que está aí em litígio, mas tem a palavra profecia. Se, porém, vier a revelação a outro que esteja assentado, cale-se o primeiro. E só para lembrar, foi citado, não tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali, eu estarei. O 2 ou 3 é sentido de testemunha, ligado e desligado é sempre um sentido jurídico, tá? E aí ele continua, se porém vier revelação a outro que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos poderem profetizar um após outro, todos. Aí você pode pensar, homem e mulher. Para todos aprenderem, aí você tem um sentido aqui da palavra do grego, né? Que justamente aponta para a questão do ensino, tá? A aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E aí chega o verso 34, que está dentro desse contexto maior de ensino. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou ela é exclusivamente para vós outros? Ele, quem se considera profeta espiritual, reconhece que o mandamento do Senhor, o que vos escrevo. Você vê que nesse texto há 3 questões bem simples aqui. Que Schmecker, por exemplo, ele vai tratar sobre a questão que a lei, ela aponta para a questão da criação, novamente para o conceito que Paulo vai aprofundar. Principalmente em Timóteo, quase 10 anos depois, ele vai aprofundar esse conceito, dar o argumento. Talvez alguém perguntasse, mas por que mulher não pode ensinar? Paulo vai lá dar o argumento da criação. Isso é o argumento do Kishmaker. O Calvino vai dizer que há sim uma restrição para que as mulheres ensinem aqui. É uma restrição muito clara. E outros autores vão pegar, por exemplo, Números, né, 30, de 3 a 16, que ele vai tratar sobre essa questão da lei, sobre a questão do ensino, que é muito importante para todos nós, né? Quando, porém, por exemplo, uma mulher fizer voto ao Senhor, se obrigar a alguma abstinência estando em casa do seu pai na sua mocidade, e aí ele vai trazer várias restrições para mulheres, inclusive essa questão do ensino. Então, assim, Paulo ele não está tirando algo da cabeça dele. Quando ele tira, por exemplo, a questão dos 2 descrentes, um se converte, ele fala, não é o Senhor que diz, eu digo, inspirado por Deus, mas é algo novo que ele está trazendo de uma coisa que não tinha no Antigo Testamento, porque o judeu era judeu e pronto, ele não se tornava judeu depois, então é um assunto novo, mas todos os outros ele diz, porque eu recebi do Senhor, que o Senhor me entregou, segundo as Escrituras, ele sempre está argumentando a partir do Antigo Testamento. Eu vou passar aqui a palavra à nossa querida pastora. Só para citar o verso para não ficar solto. Sim. O 7 de Números 30. E seu marido, ouvindo, calar-se para com ela no dia que ouvir, serão válidos os votos dela. E aí ele vai falar justamente dessa questão da submissão da mulher. Não tem nada a ver com lei de Gaia ou qualquer outra coisa. É algo que na cultura judaica já existia. Depois o pastor vai voltar para responder, mas a pastora Camila Valverde, tadinha, tá tão caladinha, eu tô cortando tantas... Não, eu falei bastante. É brincadeira, pastora Camila. Mas, pastora, até usando aqui a expressão do reverendo, se eu usar ela de forma errada, o senhor, por favor, tem toda a oportunidade de corrigir. O reverendo disse aqui que judeu era judeu, então... Dentro do contexto do que era judeu, foi falado para eles dentro do contexto do judaísmo. Seria esse o motivo por que Jesus não colocou nenhuma mulher no colégio apostólico? Exatamente. Os judeus, será que teriam condições de digerir isso? Não então teriam. Eu vou fazer a pergunta para a senhora e, acrescentando, a senhora responde. O Pedro da Moca, em São Paulo, obrigado Pedro José pela sua pergunta, ele diz o seguinte: se Paulo afirma em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14, que a mulher não deve ensinar, nem exercer autoridade sobre o homem, como essa passagem pode ser conciliada com o ministério pastoral feminino?
Se Jesus escolheu apenas homens para serem os seus apóstolos, isso não sugere que a liderança da igreja deveria ser masculina, pastora? Sim, é exatamente isso. A gente está falando de um contexto judaico, onde a mulher não podia sentar aos pés de um rabino para aprender. Muito menos ensinar. Para se configurar um rabinato, para um rabino ser um rabino, ele tinha que ter pelo menos 10 discípulos para ensinar. Jesus, ele fecha esse crivo aí muito bem com 12, né? Com 2 a mais. Então, não era possível que a gente vê Paulo ali aos pés de Gamaliel, aprendendo. A gente não tinha essa oportunidade, essa possibilidade para a mulher, né? Nós estamos falando do Novo Testamento, que para o primeiro leitor, né, para o primeiro público que ele vem ali sendo anunciado, é um povo judeu. Depois vem para os gentios. Mas Jesus, imagina numa cabeça, no mundo judaico, Jesus andando... mulher ali nos pés dele, e o escândalo que já não causava isso, né? Então, num contexto judaico, a mulher não podia sentar aos pés de um discípulo, de um rabino. Isso não era permitido. A gente vê aí a questão da submissão, todo momento sendo trazido, né? Da igreja, que a mulher não podia isso, que a mulher não podia fazer aquilo, mas a preocupação de Paulo é da esposa com relação ao marido. O marido não podia se sentir desonrado. E naquela época, a mulher com a cabeça descoberta desonraria o marido. Assim como se ela ensinasse, se ela levantasse para ensinar, desonraria o marido. Os 2 pontos são culturais. O princípio bíblico, aí o que não é cultural, é a sujeição da mulher ao marido. É a honra da mulher ao marido. Então, hoje, nos dias de hoje, o marido se sente ofendido? É desonrar o marido se a mulher não usar o véu? Não, o marido não está nem aí para isso. O marido se sente desonrado se a mulher ensinar alguma coisa? Não! O homem é ensinado no nosso contexto o tempo todo por mulheres. Na escola, na faculdade, no mestrado. Em vários lugares o homem é ensinado por mulheres. Então, assim, Paulo está falando de um contexto completamente diferente do contexto do nosso contexto hoje. E é isso, nem me lembro mais, pastor, qual que era a pergunta final? A pergunta é que sobre os judeus, né? Não, exatamente, eu fiz só uma colocação para acrescentar a pergunta. Sim. Será possível? Sim, a mentalidade do povo era a mentalidade do patriarcado. Eram homens. Não era exclusividade do homem a liderança. A gente vê Débora como líder no Antigo Testamento, a gente vê um monte de mulher profetizando, né? Como até os irmãos aqui citaram. Mas não era exclusividade, mas era a grande maioria. Então Jesus está anunciando o evangelho para um primeiro momento ali para um público judeu. Imagina já colocar mulher ali para fazer isso. Não tem sentido, não tem cabimento. Olha, gente, a coisa tá olha só. Pastor, a palavra. Então, preciso responder, né? A Ruth falou que eu tô fazendo malabarismo, mas assim, é porque ela, né, não detém o conhecimento suficiente para entender o que eu tô falando. Então, eu não tenho que me reduzir para satisfazer, né, alguma pessoa que está debatendo num nível ali que não consegue entender. Quando eu falo de pronome, quando eu falo de coisa da língua portuguesa mesmo, né? O pastor também, Samuel, disse que não era importante para o texto. Pastor, quem citou foi Paulo. Paulo falou como a lei determina. Essa expressão aqui foi Paulo que citou, não sou eu que estou botando no texto. Kassos kai ronomos legei. Ele está dizendo como a lei determina. E aí, A.T. Roberts, então, escreveu um comentário, todos os exegetas, todos os comentários, eu tenho mais de 20 aqui, que chegam nessa parte para falar sobre como a lei determina, vão falar de Gaia e de Afrânia. É por isso que eu esperava que o senhor, que é especialista em cartas paulinas, conhecesse desse contexto da lei do Sinédrio que Paulo está falando. Aí depois ele caiu em contradição porque ele falou assim, mas Paulo não tirou alguma coisa da cabeça dele. Realmente, Paulo não tirou, ele tirou isso da lei do Sinédrio. E aí eu falei que foi que ele tirou. Por favor. Aí o que acontece? Nós temos os 4 abismos hermenêuticos, né? Para você poder entender um texto, você tem que chegar até a cultura do texto, a língua do texto, a geografia e a história do texto. E aí nós estamos chegando até a cultura do texto. A referência que Paulo fez, a gente chama isso na linguística de coesão exofórica, que é quando o texto te leva para um outro texto para você entender, você precisa entender os dois. Jesus, por exemplo, os fariseus chegam para ele e falam, Senhor, a lei manda matar. Como é que a gente vai entender a lei se a gente não vai até a lei que eles estão se referindo, Deuteronômio 22 no caso? Paulo fala aqui que a lei determina, que lei é essa? A lei que foi feita no decreto em relação à postura de Gaia e Afrânia. E aí depois ele vai falar, né? Os dois aqui estão falando isso, mas assim,
eu não obtive nenhuma resposta satisfatória em relação às análises do grego. A expressão aquilo além, ela questionou a Ruth dizendo, mas aqui os tradutores são assim, é muito comum quem não tem competência para poder responder dentro da proposta que eu coloco, se apoiar nos tradutores, mas eu queria perguntar a Ruth se ela conhece os critérios usados por esses tradutores. Você conhece, Ruth, a questão de metáforas e paráfrase? Então, você não conhece, né? Então, assim, se conhecer, pode responder. Então, colocar-me como incompetente, eu já sabia que eu não tinha esse conhecimento grego, e não estou me apoiando no outro debatedor. Só não sabia que você ia dizer que eu estou fazendo malabarismo, né? E não estou apoiando no outro debatedor. Você sabe que não se faz teologia com verbos, pronomes e vocábulos. Teologia se constrói com versículos bíblicos bem estabelecidos. O versículo está em que língua, A gente Ruth? já sabe Grego que e o senhor é hebraico. acima da média, não se preocupe. Mas até agora o senhor não provou o pastorado feminino. Uma outra coisa, Maria, bora lá. As mulheres não podiam sentar-se aos pés de um rabino, mas Maria, irmã de Marta, estava aos pés de Jesus aprendendo com ele. Legal isso. As mulheres aprendiam com Jesus. Se eram 10, né, para constituir ali, por que ele não pegou então 2 mulheres? Já que ele veio para quebrar preconceito e nada o impediria de fazer isso, né? Então, assim, Jesus não tinha problema de quebrar a tradição, de quebrar a regra, ele não fez porque ele não chamou a mulher para estar nessa posição. As mulheres aprendiam, as mulheres ofertavam, as mulheres contribuíam com o ministério de Jesus e de Paulo, mas nenhuma delas estava numa situação de cabeça do marido como pastora. E o senhor pode continuar. Então, ainda pegando essa falazinha, eu fico preocupado em dizer assim, Jesus não chamou a mulher para ser discípulo, apóstola depois, porque havia a questão da tradição. Jesus não cometeria um erro por causa da tradição. Ele quebrou o que chamaria-se de sábado, ele quebra outras leis, porque ele acha, ele é o grande legislador do universo e ele conhece o princípio de cada lei. Então, assim, ele cometeu um erro ao não chamar uma mulher, isso é uma questão até preocupante, e volto a dizer, há princípios que estão bem ali postos pelo próprio Jesus. Jesus não apenas se submete à autoridade, aliás, ele não submete à autoridade de homens, ele se submete à autoridade bíblica. Então, por que ele não chamou a mulher? Se falou da questão da mulher em relação ao marido, né? Então, a igreja se constitui de pessoas que viram famílias e viram igreja. Então, para mim, não... isso aqui só serve para marido e mulher. É um princípio que transpassa, porque o próprio Paulo aplica esse princípio ao contexto da igreja. Por exemplo, você falou que... eu acho que foi isso, o marido não ficaria desonrado se a mulher não usasse véu, mas certamente você sendo casado e não usasse aliança, seu marido questionaria porque você estava sem aliança. Porque esse é o contexto do véu daqueles dias. É um contexto de aliança. É muito comum você ver na igreja alguém que é casado. Então mudou. Então você vê... Não, mas mudou... Então você falou a mesma coisa que eu, pastor. Mudou o símbolo, mas ele ainda apresenta a mesma coisa. Se um homem casado e uma mulher casada sair sem aliança, que é o contexto do véu... Ele vai se sentir desonrado. É desonrado. Hoje. Tá, sim, é isso que eu falei. É porque você falou assim, se a pessoa ficar sem véu, o marido não se sentiria desonrado. Acho que uma coisa eu posso ter Nos dias de errado. hoje, aí a gente poderia aplicar o que desonraria ele? A aliança. Perfeito, é isso. Você Exatamente falou o que do eu falei. ensino, né? Se um homem foi ensinado pela sua mulher, Não, ele vai se sentir aí a gente desonrado. vai entrar, porque a questão, mais uma vez, não é véu, é o sentido do que aponta para aquela que é casada. Hoje, o que desonraria seria o homem ter a sua autoridade ali confrontado, eu até teve confusões de papéis, porque, mais uma vez, nós não somos igualitaristas, nós somos complementaristas. Sim, mas o pastor está falando a mesma coisa que eu falei. Por exemplo, você usou a expressão patriarcado, essa expressão, ela não há como fazer um neologismo dela. Ela é uma expressão feminista, usada pelo feminismo, você pode até tentar dar outro significado para ela, mas é importante que você crie um outro termo. Você da área jurídica sabe que as então palavras... eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Deus, nos textos do Antigo Testamento, tudo que está ali nas narrativas está apontando pra gente que é certo? Em que sentido? Porque todos os princípios bíblicos, sim. Tá falando das histórias que são contadas? Você tem várias histórias horríveis em Juízes. O que vem primeiro é mais importante que o último? Que era um princípio? É importante que você coloque exatamente o princípio, pra gente ser muito específico aqui, para discutir princípio por princípio. Porque Deus colocou homens como os patriarcas e nunca colocou uma mulher. Quer dizer que sempre vai ter que ser homens? Claro, o sentido do patriarca é a ideia de alguém que é cabeça sobre uma família. Sim, agora... O chefe do clã, ou qualquer outro termo que for usado historicamente. Agora, eu queria saber em que isso reflete com a antes da queda e depois da queda. Não, isso tem consequência com o pecado? O homem já era a cabeça da mulher, mas com a queda isso se agrava, porque fala que ele governaria sobre a mulher e o seu desejo seria para com o seu marido. Aí vai se discutir se é desejo físico, se é desejo espiritual, mas é muito claro ali. Mas o desejo dela ser para ele, ou seja, ela passa a ser um ser que agora depende da... Eva não foi criada do nada, como o homem foi criado do barro, ela foi criada de Adão. Ela descende de Adão, diretamente, todos descendem de Adão, inclusive Eva, que antigamente era chamada de varoa e depois
passa a ser chamada de Eva. Sim. Só para contexto concluir. de casal, né? Já não é contexto de igreja ali. Mas igreja se constitui de casais, a não ser que na sua igreja é diferente. Mas tudo se constitui de casal. Família é o núcleo. Deus Mas é o criador pastor... do casamento, ele é o preservador do casamento. Por quê? Porque é uma parábola sobre Cristo e a igreja. Deixa eu só concluir, por favor, para não me perder. Sim. Por exemplo, você fala da questão da lei, você vai citar 20 comentaristas, eu vou citar outros 20 comentaristas que vão falar claramente que a lei aqui exposta é a lei que está em Números 30, por exemplo, que vai falar lá de como se dão os votos do marido e da mulher e como se deve a submissão da mulher em relação ao marido. Foi muito anterior a Gaia, pode ter certeza, muito anterior, e você sabe disso. Outra questão também que eu queria colocar é, por exemplo, eu acho que há escolas diferentes aqui, porque possivelmente a sua exegese é histórico-crítico, que eu fui ensinado no histórico-crítico, porque eu estudei no seminário da IPI, mas a perspectiva reformada é histórico-gramatical. Então, isso, e eu não estou dizendo, vou entrar no mérito, você está mais certo, eu estou mais errado, são métodos de exegese diferentes. Mas eu defendo histórico-gramatical também. Mas você é histórico-crítico. Não, eu defendo o texto recebido. Não defendo o texto crítico. Olha só, com isso aqui, queria dizer, gente, nós estamos caminhando e eu acho que nós vamos ter que fazer um outro debate de umas 8 horas para ver, não é mesmo, Pra ver Ruth? se eu falo. Eu Se só a queria gente fazer uma chega, pergunta. já te dou a palavra. Mas eu queria deixar aqui, porque, gente, eu pelo menos acredito assim. Parece que Paulo sempre vem doutrinando, mas ele é prático nas suas ações. Depois ele põe isso na prática da igreja do dia a dia. Não existe doutrina se não existir a prática dela do dia a dia. Porque nós somos pastores e nós tratamos a igreja na sua prática do dia a dia. Não é isso? Eu queria deixar aqui, até por causa do nosso tempo, para que os debatedores me dissessem isso. Não há como negar que mulheres, na história da igreja e na história recente, não dá para pegar a história da igreja e jogar na lata do lixo. Ela é real. Por exemplo, Maria Esther, nos Estados Unidos, que é uma mulher exemplar, que é tida como fundadora das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Por exemplo, a N.E., a fundadora do Evangelho Quadrangular. Ninguém vai negar que essa mulher cumpre um papel de liderança. A minha pergunta, e aí eu queria deixar os debatedores para nos falar um pouco a respeito disso, é o seguinte: se o ministério pastoral não é legítimo, não é legitimizado pelas escrituras, não lhe dá legalidade. Se é uma pergunta. Logo, então, eu entendo que o que você faz também não é legítimo. A senhora é da área do direito. Você só pode legislar se você tiver legalidade para isso. Se você não tem, você não pode legalizar. Você não pode legislar. Eu diria e perguntaria aos senhores, de tantas outras mulheres na história, só é pegar lá desde 1700 para cá ou até antes, vocês vão ver. Tudo que elas fizeram deve ser rejeitado? Então, a pergunta é, principalmente também a Ruth, a pastora, não é legal, não é legitimizar pelas escrituras, não te dá legalidade. Então, logo o que você faz também não é legal. Quem de nós, ou dos senhores, pegaria toda a história dessas mulheres? Porque aqui não adianta nós enrolarmos, rodearmos, não. Elas foram líderes da igreja, foram pastoras da sua igreja. E a história dessas mulheres está aí, o Evangelho Quadrangular, eu acho que é uma das mais. Isso. E nós pegarmos e jogarmos a história delas no lixo, porque se elas não têm legalidade bíblica, logo também o que elas fizeram não tem legalidade. A palavra está aos debatedores. Experiências pessoais, pastoras, não ditam doutrinas, né? E o ministério dessas mulheres, Catherine Kuhlman, Aimee, inclusive a fundadora, se não me engano, do Adventismo, também ela era contra o pastorado feminino. Nenhuma delas, inclusive, consagraram Frida Wingren a pastora 100 anos depois dela ter morrido. Mas nenhuma delas ficaram discutindo ou debatendo sobre essa posição. A questão aqui também é o porquê eu tenho que me empoderar e ficar debatendo se eu devo ou não. Por que eu não cumpro o meu chamado
trato com excelência, sem me colocar como opositor a alguém que pensa diferente de mim. E uma outra coisa, as mulheres, elas desde o Antigo Testamento, elas tiveram seus papéis, com raras exceções, algumas delas lideraram, só que não podemos fazer da exceção a regra. Uma outra coisa, eu quero louvar a Deus também aqui, agradecer pela oportunidade, apesar da cultura do cancelamento, depois do meu debate, eu já escrevi 3 livros, tem 2 para publicar, eu tenho um bom alcance nas redes sociais e esse cancelamento não deu certo comigo e graças a Deus não vai dar. Porque eu busco ser coerente de acordo com a Bíblia, eu posso não estar... Ruth, não tendo esse cancelamento seu, que eu acho isso uma injustiça, não é porque você defende um ponto que te dá o direito das pessoas cancelar você. Mas você não acha não que até mesmo esse cancelamento que não aconteceu com você, você não acha que isso, de certa forma, é uma aprovação do Ministério Feminino, não? Não, mas o Ministério Feminino, as mulheres podem exercer o seu chamado em várias áreas, né? A briga por títulos e posições, por tantas coisas assim, em igualdade com o homem, veio do feminismo, isso aí não tem como ser retirado. O pastorado feminino não é bíblico em casos em que a mulher está ali usurpando a posição do homem. E as sacerdotisas só existiam no paganismo, não existiam sacerdotisas nem no Antigo Testamento e no Novo Testamento também a gente não vê essa mulher pastoreando acima do esposo. Eu queria encerrar, não sei se aqui já é a palavra final, mas eu queria fazer uma pergunta à pastora. Em que momento da Bíblia Deus tirou essa posição do homem ou abriu essa exceção para que a mulher deu o governo na mão da mulher? Assim como, né, há essa defesa. Se há uma defesa do pastorado feminino, se é bíblico, em que momento foi que Deus tirou do homem essa posição e disse, eu posso lançar sobre a mulher agora, ela pode ser cabeça, ela pode pastorear? Gente, eu vou pedir para vocês, me perdoem, mas o tempo é terrível. Pastora, eu vou dar para a senhora aqui também, senhora, as considerações, se até a senhora quiser responder a resposta. Sim, em momento nenhum Deus tirou a posição do homem e deu para a mulher, isso nunca aconteceu de Deus tirar. E eu queria devolver a pergunta para a irmã, quando foi que ele proibiu, para me mostrar expressamente quando ele proibiu. A mulher de pastorear? E que exista coerência também dentro do que ele proibiu, né? Não só com o título, porque não tem texto nenhum que fala proíbe da mulher de pastorear. Até porque eu também acredito, se fosse tão ruim assim, Deus seria proibitivo, né? Com certeza, não tem proibição expressa. Eu acho, pastor, que falta muito a compreensão da gente, da diferença entre antibíblico para extra-bíblico. O professor Mateus vai dizer que é bíblico, ele defende isso num texto em Efésios, onde Deus dá os ministérios, mas eu costumo trabalhar como algo extra-bíblico. Nem tudo que a gente faz está nas escrituras. A Bíblia ela não é exaustiva, ela não fala sobre tudo que a gente faz na vida. Tem muitos títulos na igreja que não estão na Bíblia também, né? Vários títulos, para mulheres e para homens, que a gente tem hoje que não tem na Bíblia, mas que não ferem em nada as escrituras, né? Antes que entra aquele discurso, então quer dizer que Deus não fala para não usar droga, então porque não fala a gente pode usar droga? Pelo amor de Deus, a Bíblia não fala para usar droga, só que a Bíblia te fala para você não ser dependente de nada, para nada te governar, fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, por mais que a gente não tenha algo expresso sobre um assunto, nós temos princípios por trás de toda a escritura que mostra pra gente. Eu não vejo nada no ato de pastorear pessoas, de cuidar de vidas, de ensinar a palavra, eu não vejo nada que venha ferir alguma coisa na escritura. A questão que Paulo está protegendo aqui é a honra da esposa com o marido. O marido seria um impeditivo. O marido falando assim, eu não concordo, eu não quero, esse seria um impeditivo. Diante de toda a igreja de Cristo, que ele, né, governa, eu acho que eu não vejo problema algum. Pastor, reverendo Samuel Ribeiro, para suas considerações, o senhor também quiser, de alguma forma, nas suas considerações, rebater algo que foi falado, o senhor fica à vontade. Não, normalmente nas considerações finais eu não trago nenhum elemento novo, eu concluo de fato, às vezes não dá tempo da pessoa poder responder, tá? Sim, senhor. Jesus não chamou mulheres, ele tinha a oportunidade de fazer isso por meio de discípulos, apóstolos. Aí em Mateus 10, por exemplo, ele não chamou mulheres e ele seria alguém que poderia bater de frente com o tempo, porque ele bateu em outros assuntos. Paulo não permitiu o ensino feminino, nenhum outro autor bíblico permitiu, vai falar assim, mas não tem uma ordenança proibindo. Não, tem 2 textos de Paulo em décadas diferentes, no ano 50 e no ano 60, onde ele proíbe abertamente a mulher ensinar. Por exemplo, diz que a teologia não é escrita a lápis, né? Porque Lutero jovem defendia uma coisa, Lutero velho defendia outra. Mas o texto de Paulo é inspirado. Então você percebe que ele restringe ainda mais e ele dá o motivo da restrição.
porque primeiro foi criado o homem, depois foi criada a mulher. E aí eu fiz um levantamento histórico, pastor, do desenvolvimento desse assunto durante a história, né? O senhor citou a questão, e eu acho importante, eu só acho um problema quando vocês começam a citar os pais da igreja, porque muito da doutrina reformada presbiteriana aliancista, como batismo infantil, é baseado nos pais da igreja. Então cita os pais da igreja em um momento, em outro não quer citar. Anula. Então assim, mas tudo bem. A primeira mulher que teve... Mas isso parece que é o jogo da teologia, né? Não, Cada um concordo. cita aquilo concordo, que lhe convém, concordo. né? Eu concordo. É porque eu já fui acusado de católico porque eu cito os pais da igreja. Só para a Antoniette, né, Luísa Brau, foi a primeira mulher de origem congregacional nos Estados Unidos. Ela foi a primeira mulher a começar a pregar. Ela começou a pregar em 1851. Ela foi ordenada pastora em 1852. Veja que é um assunto recente, tá? No Brasil, a primeira denominação que começou a discutir a ordenação feminina foi a Igreja Batista, em 1970. Em 1999 é que a primeira mulher foi ordenada. O que é que você percebe? Século XIX, XX e XXI, que é justamente o advento do liberalismo teológico. E aqui eu não estou, pelo amor de Deus, acusando ninguém de ser liberal teologicamente. Eu estou dizendo que o movimento, ele tem um DNA. E aí você vê, por exemplo, por que na década de 70 começa a discutir a ordenação no Brasil? Por causa da teologia latino-americana. Mas tem a metodista também, né? Que tem mais de 50 anos, tem ministério pastoral. Não a wesleyana. Não, eu conheço um casal que são pastores, conheço da minha infância, mas é década de 80, se eu não estou enganado. Eu peguei a Batista, porque a Batista foi a primeira a defender. E aí depois ela vê o lapso que tem para poder efetivar. Acaba sendo do mesmo tempo, é 70 também, metodista. Eu acho que 80. Já tem mais de 50 mas eu pesquisei a Batista porque até onde eu rastrei era a mais antiga. Mas é o que acontece, você tem justamente essa questão que advém lá da teologia latino-americana, que nós temos várias coisas, teologia da liberdade, da libertação, que no nosso meio vai ser chamado lá de teologia da missão integral. Então você tem esse desenvolvimento histórico. A minha intenção é mostrar uma coisa que, biblicamente falando e historicamente falando, é um assunto que sempre foi pacífico. Ele deixou de ser pacífico com o advento do liberalismo teológico, que atinge a Inglaterra e depois atinge também os Estados Unidos. E hoje, nos Estados Unidos, a PCUSA, que é presbiteriana, e eu vou citar na minha casa, para não citar a casa dos outros, a PCUSA, que é uma das mães da Igreja Presbiteriana do Brasil, não só abraçou a ordenação feminina, como hoje também ordena homossexuais. E é o que eu tenho visto em todo o mundo acontecer isso. A igreja anglicana e as outras igrejas, o próximo passo não é mais discutir se é homem ou mulher, mas se é todos, porque aí vai dizer que o versículo fala que é para todo mundo. Pastor, querido, servo de Deus, para as suas considerações finais. Ok, bem, eu vou citar aqui para vocês até uma resposta, né, à pastora Ruth. Como é que funciona? Nós temos 23 textos na Bíblia que nenhum deles fala que Deus deu o ministério pastoral para o homem, né? E nem exatamente para a mulher. Vamos lá. Mateus 9,36, Marcos 6,34, Lucas 2,8, Lucas 2,15, Lucas 2,20. Todos eles falam de pastores profissionais, ou seja, pessoas que exercem o ministério ali cuidando, ministério não, né? A profissão de cuidar de ovelha. Nós temos agora Mateus 25,32, 26,31, Marcos 14,27, João 10,2, 10,11, 10,14, 10,16, Hebreus 13,20, 1 Pedro 2,25 e 1 Pedro 5,4. Todos eles falando de Jesus como pastor. Então não é apontado nenhum homem aqui. Ah, professor, mas você tem lá em João 10,12, mas eles são falsos pastores usados metaforicamente. Ah, mas tem João capítulo 21, verso 16, Jesus falando para Pedro apacentar as minhas ovelhas, exatamente, minhas. O pronome aí, que né, muita gente não gosta de uso de termos aí, de gramática, mas o pronome Jesus fala, apacentar as minhas ovelhas, as ovelhas são de Cristo, então ele é o pastor, não é Pedro. Outro, mas tem Atos capítulo 20, verso 28, que diz lá que ele vos constituiu o bispo para apacentardes o rebanho de Deus. A expressão aqui, o verbo constituiu aqui, efeto, é um verbo bitransitivo, que Deus constitui como bispo, não é como pastor. E depois coloca para apacentar. Então, apacentar é a função do bispo, que não é pastor, é bispo episcopos. Nós temos ainda aqui em Efésios 4:11, a expressão que Deus, né, vos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A expressão pastores aqui, mas pastores aqui está no masculino. Tem 3 pontos aqui. Primeiro ponto, se a palavra pastor está no masculino, tem que ser homem, nós temos então que ver a palavra diaconia, que está no verso 10, que é feminina, né? Se a gente observar também aqui gênero gramatical e gênero natural, quando eu digo esse copo, quando eu digo olivo, quando eu digo a cadeira é feminino, mas não é fêmea. Existe uma diferença de gênero gramatical e gênero natural. Vou terminar, meu pastor. Nós temos ainda também aqui a expressão em 1 Pedro capítulo 5, verso 2,
que coloca lá, né, os líderes da igreja, mas não está falando se esse líder é homem ou mulher. Então, em nenhuma das 23 passagens que usa o substantivo poimen ou o verbo apacentar está ligado diretamente a homem. Quando cita, é de forma genérica e na maioria das vezes é citado a Cristo. Então, não, na Bíblia Deus não levantou pastor homem. Olha, gente, meu Deus do céu, é a Mais FM 102.9. Pelo jeito, nós teríamos que continuar por muito tempo, só falando aqui aos queridos debatedores o resultado da nossa enquete. Olha, isso demonstra que eu queria parabenizar os debatedores, é lógico, é normal que num debate se acalore um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas isso demonstra o quanto vocês conseguiram expressar as vossas ideias. 52% diz que sim, a mulher pode ser pastora sim. 48% não. Olha, isso fica muito ali em pé de igualdade. Mas eu queria terminar aqui, mais uma vez usando a fala do reverendo, que eu gostei demais, reverendo, e queria deixar isso aqui como um ponto para que nós, todos nós, aqueles que são a favores, aqueles que são contra, aqueles que acham base bíblica para afirmar que não pode, que não deve, aqueles que acreditam que há base bíblica para que a mulher possa exercer o ministério pastoral. Gostei muito de uma fala no final do reverendo, quando ele disse que Lutero, o novo, ensinava uma coisa. E depois Lutero, o velho, ensinava outra coisa. É isso mesmo, reverendo? Né? É mais ou menos isso? Ou seja, o que parece é que houve uma maturidade de Lutero em mudar as ideias em algumas questões. Eu não estou dizendo que eu quero que ninguém mude. O que eu estou dizendo é que nós estejamos sempre prontos a um amadurecimento. Pode ser que amanhã eu venha acreditar naquilo que eu não acredito. Olha, eu digo um exemplo disso usando o próprio bispo Samuel Ferreira, que foi um desbravador nessa questão dentro das Assembleias de Deus, de dar essa liderança feminina. E hoje nós já vemos muitas igrejas, Assembleias de Deus, de um tom mais tradicional, que já começaram a vir atrás, porque se exerce no dia a dia, por que não reconhecer? A minha pergunta é, nós fazendo isso hoje, será que nós não estamos fazendo o que o mercado faz? A mulher pode exercer a mesma função na fábrica, ela só não pode ganhar o mesmo salário. Eu não sei se isso é feminismo ou não, mas ou se isso não se dá um direito de igualdade, né? Até porque eu entendo que submisso é a esposa e não a mulher, porque senão o gênero ficaria por baixo. Mas, olha, o que Deus não falou, não é nós que vamos falar. Fica aqui pro próximo debate, que o pau tá comendo. Obrigado aos debatedores, o meu tempo já foi. Amanhã com vocês, bispo Samuel Ferreira, no próximo debate. Um grande abraço. Acabamos de apresentar Debate Mais, com bispo Samuel Ferreira.